Fala galera, meus amigos do Telegram, estamos de volta aí numa quinta-feira assombrosa, não é mesmo, É Thiago? verdade, é hoje, cara, é hoje. Se liga, Dudu, mas me fala uma coisa, cara, como é que foi o lançamento na sexta, cara, aí no Rio? Eu vi Pô, umas cara, fotos, foi parece excelente. ser bem legal, hein, cara? Olha, eu vou dizer o seguinte, Thiago, quem não foi, perdeu, cara, perdeu, e tava todo mundo lá, galera do Nerdcast das antigas, Afonso 3D, Afonso Solano, o Guga original, né, o Guga, o Thiago Rex, tava a galera toda lá, foi muito maneiro. Foi uma celebração, né, cara, também desse fim da pandemia, né, que a gente ficou um tempão aí, como eu sempre falei, né, na verdade a gente fez aí uma sessão de autógrafos em São Paulo, né, em Campinas e tal, e agora finalmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro teve essa coisa diferente de ter muitos amigos meus lá, né, cara, galera que Sim, a gente que se daí, conhece né, tudo e velho? tal. Exatamente, então foi muito maneiro. Fizemos lá na Livraria Leitura do Rio Sul, que é um lugar bem central ali, né, Uhum, tivemos algumas coisas que não foram perfeitas, mas nada ainda é perfeito, né, cara? Eu acho que a gente uhum, vai claro. evoluir para no próximo lançamento ser melhor. Por exemplo, a gente não conseguiu, afinal de contas, ter o tal bate-papo, né, cara? Não rolou o bate-papo. Uhum, No final das contas, a loja acabou preferindo não fazer, porque há vários motivos. Primeiro, para não aglomerar tanto, que sim. ali não tinha auditório, assim, então não tinha como fazer exatamente, ia ficar meio complicado. E segundo, cara, que essa loja, ela não é tão grande, né? No Rio Sul tinha uma loja da Saraiva que era muito grande. E essa loja da Leitura não é no lugar onde era a Saraiva, é no outro Hum, lugar, é uma loja menor. A Livraria Leitura, ela tem conseguido crescer justamente porque ela está dando o passo do tamanho das pernas, né? isso. A Saraiva, no caso, assim, muita gente pensou que ela começou a ir mal porque não vendia livro. Não era isso. Na realidade, era por problemas de administração Uhum. e porque compraram alugaram, né, aquelas mega stores, né, que eles tinham e tal, e não conseguiam pagar, né, com os livros. Aí teve que abrir espaço para CD, para outra coisa. Então, o modelo de negócios dele da Saraiva acabou não indo muito bem. Mas enfim, e aí a Livraria Leitura está conseguindo justamente crescer, porque é que nem mineiro, né, cara? Mineiro come quieto, né? Exato, vai E aí, devagar, né, cara? e aí eles estão abrindo lojas do tamanho que eles podem pagar e aí Uhum. podendo ter retorno, entendeu? Por isso que eles estão crescendo muito. Mas no final das contas, as lojas da Leitura, tem algumas grandes, na verdade, mas essa do Rio Sul, ela não é muito grande. Então, também a gente não conseguiu, né? O shopping também encrencou, não podia colocar fila pro lado de fora, tal, Uhum. enfim. Então, assim, não foi assim, então realmente não deu para fazer o bate-papo nem nada. Mas numa próxima vez a gente vai fazendo talvez numa loja maior, talvez a gente consiga alugar um auditório, depois fazer a fila pro autógrafo na própria loja, enfim, não foi perfeito, mas acho que a galera que foi gostou muito, cara. Eu tive bons feedbacks aí pelas redes sociais e por tudo mais, a galera que tinha gente que era a primeira vez que saía de casa, né, cara, para um Olha que evento, legal. e todo mundo falando, poxa, cara, já tava na hora, porque a cabeça também não fica boa, cara, Exato, você ficar exato, sempre em exato. casa, enfurnado e tal. E aí, Exatamente. cara, e aí foi maneiro, cara. Foi maneiro por isso. Foi uma celebração ali, mais do que o livro, mas também nesse momento da gente estar conseguindo sair de casa já, tá voltando à vida normal. Então, Uhum. assim, fiquei muito feliz, cara. Foi E excelente, a galera do excelente. Telegram, Dudu? Pois é, cara, a galera do Telegram foi lá. Eu fico impressionado, vou dizer o seguinte, né? Que foi uma coisa que eu falei das outras vezes, em São Paulo e em Campinas, né, cara? Assim, cara, o que acontece é que as redes sociais elas estão cada vez mais com esse maldito algoritmo, Sim. que eles não te mostram tudo que você segue. Isso é bizarro, é bizarro. Então, assim, pô, cara, eu vou te falar, eu tenho lá meus 90 mil seguidores no Instagram, mas eles não veem, às vezes, as coisas que eu posto. Uhum. É muito louco, cara, sabe? É bizarro. E no Telegram, né, fica até o pedido pra galera continuar recomendando nosso canal e tal. Quem quiser sempre seguir nosso trabalho, continue, né, no Telegram, porque o Telegram você recebe tudo que eu posto lá. E Uhum. eu não sou um cara chato que fica postando coisa todo dia e toda hora. Eu só posto as coisas que são importantes, conteúdos Uhum. importantes. Então, com isso, a galera realmente recebe o que eu posto. Então, o significa que o engajamento é muito maior. E, né, às vezes não adianta eu ter 90 mil É seguidores isso aí. no Instagram e ter 9 mil no Telegram. E no Telegram as pessoas têm muito. A mensagem chega a elas muito mais Uhum. do que chega no Instagram. Do que Facebook nem se fala, né, cara? Facebook é bizarro. Facebook Facebook, eu não consigo entender o algoritmo do Facebook, cara. Não tem, Cara, assim, não tem Facebook,
lógica. Eu acho que o Facebook, eu acho que nem 1% chega, cara. É absurdo. É sério, é absurdo. Enfim, Facebook aí, a gente já sempre reclama do Facebook, né? Acho que eles tomaram um caminho aí meio errado, na minha opinião, né? Mas enfim, não vou voltar a esse assunto. Twitter também, acho que eu não sei como é que tá o algoritmo do Twitter, mas o caminho do Twitter é muito rápido, aí a gente posta um negócio, daqui a pouco a timeline cai e tudo, sabe? Então o Telegram é o lugar seguro para você poder ficar por dentro das coisas que a gente faz aqui, dos lançamentos, né, cara? Dos nossos mini-pods. Então aí a galera se sente muito parte de uma confraria. Então muita gente chegou lá, eu sou da confraria do Telegram e tudo mais. Eu sempre pergunto, né? Como é que você soube do evento? Sempre pergunto, porque para ter justamente esse conhecimento, né? E aí muita gente veio do Telegram, cara. Tô muito feliz. Que legal, e a gente atinge mais gente do que a gente pensa, Thiago. Isso aí eu acho muito emocionante. Eu também acho, cara. Eu achei irado. Isso, eu fico toda vez que a gente conversa sobre isso, né, cara? A gente não faz ideia de quantas pessoas estão escutando a gente. Então a gente faz aqui, porque o que pra gente é um papo, porra, entre eu e você, que a gente faz toda semana, lógico, a gente lê os e-mails e tal, mas é um papo, né, cara? Pra gente estar aqui conversando. A gente não faz ideia de quantas pessoas estão escutando isso, né, cara? Isso eu acho demais, cara. É muito legal. Cara. Muito maneiro. Então, de novo, agradecer a galera aí, né? Eu ia fazer um áudio só pra isso, mas essa semana eu me enrolei, tô com muita correria aqui, dando gás no livro aqui e tal. Então, quero agradecer de novo aí a presença de todos. E logo que tiver novas cidades, eu vou falar, né? Fiquem ligados aí. Então, exatamente. Eu vejo muita gente pedindo, né? Vem pra cá tal. Cara, acho que tá voltando, gente. Eu acho que realmente as coisas vão. Sim. Tamo ainda nessa transição, né, cara? Mas já tá voltando, graças a Deus, cara. Vamos voltar ao normal. Perfeito, cara, e quer dizer que o Jorge de Araújo recomendou o canal, cara? Eu não vi esse aí, Dudu. Eu acho que ele só me marcou. A gente promete aqui, né? Quem recomendar o Telegram nas redes sociais, a gente vai agradecer aqui. Hoje eu faço um agradecimento ao Jorge de Araújo, que recomendou um canal lá no Twitter. Quem quiser seguir ele é @George de Araújo. Araújo, D de dado, sem o E. Sem E, George de Araújo. Então quem quiser seguir ele lá. E ele recomendou nosso canal. E a gente sempre agradece, porque é importante, cara. A galera colocar nas mídias sociais aí, né? Pra que a gente continue. Mas ele só me marcou lá. Não sei, ele comentou alguma coisa. Na verdade, eu acho que ele não vai escutar esse programa, porque ele estava dizendo que ele estava começando a ouvir dos primeiros lá. Então, para ele chegar tá lá no... e ver que ele foi citado aqui, vai demorar, mas fica aí o nosso compromisso sempre agradecer a galera. Beleza, Thiago? Beleza, Dudu. Cara, e esse vai ser o primeiro, né, cara? A gente vai dividir esse programa em 2. Explica aí pra gente, Dudu. É isso aí, como é que vai ser dinâmico hoje aqui? Então, nós recebemos aqui alguns e-mails, né? Hoje vai ser, então, né, o programa do Dia das Bruxas, né? Atrasado, né? A bruxa quebrou aí a vassoura, né? Teve que... Tá chegando tarde. Se atrasar um pouquinho, né? Mas é o seguinte, a gente recebeu, então, esses causos sobrenaturais aqui e a gente vai fazer o seguinte, é muita coisa. E, na verdade, não é que seja só... A gente vai ler 4 e-mails hoje, 4 e-mails na próxima quinta-feira. A gente até discutiu aqui, né, Thiago? Pô, mas a gente vai reservar 2 quintas-feiras, né? 2 mini-pods só pra isso. E eu acho o seguinte, cara, eu acho que não tem problema, primeiro porque a gente sempre fala de literatura aqui, e segundo, que afinal de contas, cara, nosso canal não é só sobre literatura, é sobre contar histórias, transmitir histórias, seja escrita, seja oral, a gente fala de cinema aqui também, a gente fala de outras mídias, que não é só literatura. Então, os causos, né? Eles também são uma forma de contar histórias, não são, Thiago? Sim, claro. Claro, então eu achei que vale a pena, né? Então, como a gente recebeu aqui, claro, a gente poderia até ler mais e-mails aqui, só que o grande lance é que a galera mandou uns textos muito grandes, sabe, cara? Teve gente que mandou 2 páginas de causa, eu tô tendo que editar e tal, então, para não ficar muito longo, a gente vai ler 4 e-mails hoje. Na próxima quinta-feira a gente vai ler o resto dos e-mails aí que foram enviados e todos serão contemplados aí, como sempre, né, Thiago? Sim. Então fica aí, né? Então vão ser o seguinte, então hoje é a primeira, né? Hoje dia 4, né? Hoje é quinta-feira, dia 4, então hoje é a primeira parte aí desse mini-pod especial, que eu não vou nem chamar de Dia das Bruxas para não ficar anacrônico, eu vou falar assim, mini-pod especial, causos sobrenaturais. Primeira parte. Beleza, e depois no dia 11 vai vir a segunda parte com outros e-mails, né? Perfeito, Dudu. Que legal, cara. Vamos lá, então? Mas vamos lá, então. Vamos começar. Vamos fazer diferente.
Vamos fazer diferente aqui também. Outra dinâmica pra galera avisar, geralmente você lê os e-mails e eu comento, né? Depois Sim. eu comento e depois você comenta. Como aqui nós temos uma dinâmica diferente, né? Na verdade, você até, acho que você sabe mais de sobrenatural do que eu, né, cara? Então, assim, eu vou fazer o seguinte, a gente vai revezar. Você vai ler o primeiro, eu vou ler o segundo, e a gente vai comentando, né? Perfeito. E vai revezando nas leituras, beleza? Beleza, Dudu. Vamos lá. Começa contigo aí. Então, cara, José Alexandre de Freitas, de Fartura, interior de São Paulo. Interior é sempre bom, né, cara, pra essas coisas. Ele começa assim... Fartura de calma. Fartura ainda. Ele começa assim. Meu nome é Alexandre. Quando criança, sempre ouvi histórias sobre assombrações, aparições e lobisomens. Uma delas conta que, ao retornar para casa a cavalo, uma mulher carregava o seu filho recém-nascido no colo quando, ao passar por uma paineira, foi atacada por um bicho que pulava tentando morder e puxar a criança. Claro que eles fugiram para casa, mas o bicho mordeu e esfiapou toda a manta que cobria o filho. No outro dia, a mulher saiu cedinho e encontrou o marido, que era caçador, dormindo do lado de fora da casa na rede. E imaginem só o susto dela quando percebeu que na boca dele pendia uma linha igual ao da manta rasgada. Esse foi apenas um dos vários lobisomens que habitaram o imaginário dos meus pais e avós naquela época. Hoje, quando falo sobre essas histórias para meu filho de 10 anos, ele ri e diz que não existe nada disso. Abraços e vida longa ao Minipod. Alexandre. Caraca, legal a história, hein, velho? Essa é uma história que me parece que não é uma história assim mais genérica, né? Não foi o que aconteceu com ele, nem com ninguém. E é engraçado, né, cara? Porque o lobisomem no Brasil, né, tem o lobo-guará, mas não tem muito lobo, assim como na Europa e enfim, nos Estados Unidos, lá pro norte e tal. Mas, cara, mas o lobisomem virou um bicho, uma assombração bem típica brasileira, né, cara? O brasileiro tem muito disso, exato. A gente tem muito nos contos populares, né, cara? Principalmente em interior, assim, se fala muito de lobisomem. Sim. E aí, realmente, a gente não tem o lobo de fato, né? Tem o guará, tem. É bem legal. E eu achei a história bem genérica. Parece aquelas histórias que se contam. Parece que vai se, sabe, de geração em geração contando essa história. Aquele caso que aconteceu, não sei quanto tempo atrás. Mas eu achei bem legal, cara. Bem contada, né? Sim, eu acho que o lobisomem, eu acho que ele pegou no mundo inteiro, independente de áreas que não tem lobo. Agora eu tô filosofando aqui, deixa eu ver o que você acha. Porque o arquétipo do lobisomem conversa com a gente, né, cara? Assim como o arquétipo do vampiro, né? O vampiro é aquela criatura meio masoquista, né? Que suga energia e tal. Todos nós conhecemos um vampiro que não é um vampiro, né? Sim. E o lobisomem, ele também tem um pouco disso, né, Thiago? Eu acho que ele tem, assim, uma coisa de aquela coisa da raiva, né? Que você perde a razão e, né? Não tem uma coisa assim, né? Ou, de repente, um cara, por exemplo, lá que bebe, espanca a mulher e tal, também pode conversar um pouco com isso. Meio bestial, né, cara? Assim, que transforma da besta, né? Descontrola. Isso. É engraçado. Tu tá falando isso, falou vampiro, lobisomem, então me veio automaticamente, né? O World of Darkness, que a gente já fez até um desconstruindo sobre ele. Que o cara, eles trabalharam isso. E como essas criaturas são muito fortes, né, cara? Realmente, na cultura popular, na literatura. Se bem que na literatura não tem tanta coisa de lobisomem, né, Dudu? Pois é, cara. Eu tô pensando aqui, eu acho que é mais no cinema tem bastante, né? No cinema tem bastante. E nos contos, nos causos, né, cara? Principalmente no Brasil, tu vê pouca coisa de vampiro. Eu não lembro, assim, de ter alguma coisa assim mais de lobisomem. É muito comum, cara. O próprio Asa Branca, lá do Rock Santeiro, tinha o professor Astromar, né? Lobisomens famosos, né? Exato, O Coronel e o Lobisomem. Eu fiz até a gente fez até uma live, eu não sei se eu vou encontrar esse link, eu não sei se ficou num link, mas se eu encontrar, eu vou compartilhar aqui. Se a galera deve ter visto já. Eu não sei nem se eu compartilho ou se o pessoal encontra aí nas postagens antigas. Foi uma live que eu fiz com o Solano. Talvez eu não tenha compartilhado o link, talvez eu coloque o link aqui. No Instagram. Foi interessante essa live, bem maneira mesmo, tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, que foi para homenagear os 40 anos, 50 anos, 30 anos, não sei, do lobisomem americano em Londres. Sim.
né? E aí, cara, a gente falou não só sobre o lobisomem americano em Londres, como a gente falou de filmes, né? De vários filmes de lobisomem, clássicos e tal. E a gente listou vários lobisomens conhecidos, né? Como o próprio lobisomem americano em Londres, que foi um clássico. Esse foi. A transformação desse filme, ele é animal, né, cara? Ele me impressionou muito na época, eu lembro. Sim, cara. Tem o mesmo John Landis, se não me engano, né? Que foi o cara que dirigiu o lobisomem americano em Londres, também dirigiu um outro filme, olha só que coisa doida, que é o filme que eu mais gosto de lobisomens, que é o The Howling, que saiu no Brasil com 2 nomes, né? Um é o Retiro dos Lobisomens e o outro é Grito de Horror. É sempre passava a TV Record, SBT, e mudava o nome, aquela zona dos anos 80. Sim. E esse filme é excelente também, que mostra o lobisomem mais crinos, né? Que seria aquele lobisomem em forma de combate, o grandão e tal. Porra, e o John Landis também fez um terceiro lobisomem no Thriller, do Michael Jackson. Você lembra do Thriller? Sim. Lembro, porra, eu lembro do lançamento desse clipe, cara. Sim, eu lembro muito bem desse... Foi no Fantástico, não lembro se tu lembra. Foi no Fantástico que saiu esse... Então, Thiago, eu tenho uma história especial com o Thriller, olha só que doideira, cara. Que meu pai era um dos poucos caras, né, nos anos 80, que tinha videocassete, porque ele era piloto, viajava, trazia as paradas, né? Sim. E a gente tinha poucas fitas aqui, né? Até já tinha coisa pra alugar fita e tal, mas fita que a gente tinha, muito poucas fitas que a gente tinha aqui, VHS. E uma delas era o Thriller. Só que não era só o clipe, tinha o clipe e depois tinha o making off. Tinha o clipe completo, o clipe completo é longo, né? Começa com o lobisomem, depois tem os undeads, né? Os mortos-vivos zumbis e tal. Depois tinha o making off do Thriller. Então, quer dizer, eu vi esse filme, essa transformação do lobisomem, que era meio um Werecat, né? Um lobisomem meio felino, né? Uma coisa assim, né? Sim. E eu vi várias vezes. Então, lobisomem tem muita coisa. Aí tem, né? Tem o clássico lobisomem Wolfman, né? Que depois teve no cinema, teve um primeiro, depois teve o remake e tal. Temos também na época, o Bala de Prata, que é de um filme, de um livro chamado A Hora do Lobisomem, que é do Stephen King também. Exato. Então, assim, a gente tinha muito lobisomem na época, né? É interessante, né? É muito legal, cara. Depois parou um pouquinho, né? Engraçado. Mas nessa época do lobisomem, depois do lobisomem americano em Londres, teve um boom aí dos Eu lembro que teve cara, que ele se passava no século XVII, se eu não me engano, até a Mônica Bellucci faz, se eu não me engano, acho que é ela. Que é bem legal, cara. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas é acho que foi um dos últimos que eu lembro que foi feito assim. Aí tem, né? Tem aquela galera aí do Crepúsculo, que aí tem os lobisomens. Se bem que assim, né? Agora, eu acho que o legal dessa época também, Dudu, era os efeitos eram mais difíceis, né? Então, exigia muito da criatividade dos caras, né? Dos diretores, pra fazer aquela transformação e tal. Hoje em dia fica mais fácil, né? Hoje em dia tu tem a tecnologia ao seu favor. Não, exatamente. Eu me lembro claramente disso, Thiago, que a gente via os filmes pra ver qual era a transformação mais assustadora, mais interessante. Exato, Tem toda razão, né? Depois virou tudo... Hoje é fácil, né, cara? Fácil, né? Mas você bota o computador, né? Exato. Tem os lobisomens mais... o primeiro volume do Anjos da Noite, que é um filme sobre vampiro, né? Sim. Com vampiros contra os lobisomens. O primeiro volume tem os lobisomens que transformam como mais, assim, animatrônicos, né? Depois do segundo já vira completamente computador, né? Não acho que ruim não, inclusive ficou até melhor, mas o anterior acho que foi um dos últimos que se usou maquiagem, né? Pra fazer o lobisomem. Mas interessante. Então o lobisomem realmente é um monstro brasileiro, né, Thiago? Exato, cara. Acho bem legal, cara. Bem legal mesmo. E de vampiro tem o Bento Carneiro, Thiago. Verdade. Tem o Vamp também, né? Da novela. Tem o... Como é que é? O Vlad, né? Vlad, é muito legal. Porra, achava animal, cara. Muito bom. Então, esse primeiro conto de lobisomem. Vamos para o segundo, Thiago? Bora, vamos lá, Dudu. Agora sou eu. Vamos lá. Gabriel Santana. Vamos nessa. Ele diz assim: Caríssimos, como estão? Tem um relato breve de uma situação que ocorreu comigo por volta dos meus 15 anos e que me intriga até hoje. Vai parecer loucura e talvez seja. Certa vez o familiar veio dormir em minha casa e, para não ofender os deuses, cumpri a regra da hospitalidade e deixei que ele ficasse com a minha cama. De noite, ele dormia profundamente e eu sofria sobre o colchonete duro, com insônia. Nessa época,
eu nem sabia o que era internet. Meu computador era o Windows 98 e por isso a solução foi pegar um Nokia de tela verde, que eu não lembro o modelo, para jogar o revolucionário jogo da cobrinha. Foi então que, em algum momento daquela madrugada, vi uma luz se aproximando do quarto pela porta entreaberta e imediatamente pensei que era a minha mãe usando a tela do celular dela para iluminar o caminho. Escondi o meu aparelho debaixo das cobertas e fiquei aguardando a bronca. Mas não era minha mãe. A luz entrou no quarto e parou aos pés da cama, entre o parente e eu. Era realmente uma luz pequena e não consigo lembrar de mais detalhes, como a cor, por exemplo. Comecei a ficar desconfiado, primeiro porque não veio a bronca, segundo porque ela ficou imóvel por segundos, a tal luz, quem sabe minutos. Decidi interagir e perguntei, mãe? Perguntando se era mãe, né? Como explicar? Senti um medo terrível e sem explicação, porque por mais que eu não enxergasse nada além daquela luz, eu tive a certeza que alguém ou algo olhava para mim. Imediatamente, peguei meu celular e liguei a tela na direção do que quer que estivesse ali. E a primeira coisa a ser iluminada foram os pés. Sim, tinha pés e provavelmente um corpo, mas tudo que consegui ver foram 2 pés muito brancos. Nada de pele rosada ou branca de um ser humano, mas era branco parecido com mármore ou leite. Mas talvez a iluminação verde da tela do celular tenha confundido minha mente. De qualquer forma, além disso, os pés estavam sujos, como alguém que anda sobre cinzas e fuligem. Admito que não tive coragem de levantar a luz para continuar explorando aquele corpo. Na verdade, não consegui ter nenhuma outra reação a não ser esconder o celular e ficar estático. Aquilo ainda ficou alguns segundos por ali antes de ir embora. Óbvio que eu não dormi durante aquela noite. E o máximo que eu consegui fazer foi levantar para trancar a porta do quarto. Quando amanheceu, perguntei para todos de casa se alguém tinha entrado no quarto, mas ninguém entendeu o porquê da pergunta e não quis entrar em detalhes para não ser ridicularizado. Sinistro, hein? Gabriel Santana, né? E aí, Thiago, o que é isso, cara? Como é que desvenda esse mistério? Cara, quando tu começou a ler, eu pensei que era alguma coisa de ET, sabia? O negócio de luz sempre me parece ET, cara. É, mas, verdade. Pô, mas um pé sujo de fuligem, cara. Puta. Isso não tira a ideia de que possa também ser um ET. Afinal de contas, muito, muito branco, né? Não tem os Grey lá, os ETs Grey. Exato, pode crer. São brancos e tal. Pode até ser, né? Supondo, né, que nós estamos céticos, né? Agora, hoje nós estamos mais crentes para entrar na ideia dos causos. Cara, mas eu assim, se fosse eu nesse caso, tá? Eu teria iluminado o resto, cara. Porque assim, ferrado mesmo. Já tinha visto o pé. Se fosse fazer alguma coisa, eu ia fazer, cara. Então, eu ia ficar muito curioso, cara. Eu não ia ficar só no pé, não. Eu não sei, cara, assim, tipo, eu não sei qual seria a minha reação. Às vezes eu acho, cara, assim, de verdade, que com todo respeito ao Gabriel, não tô desacreditando ele, eu me pergunto se isso não é parte também de um sonho, sabe? Porque eu também acho. Sabe o que acontece? Porque assim, quando a coisa é real, você reage de uma outra forma. No sonho você fica mais passivo, entendeu, cara? E, assim, tipo, se entrasse alguém no meu quarto, sei lá, eu ia reagir achando que era um assaltante, por exemplo, né, cara? Sim, claro. Entendeu? Não ia nem pensar em luz e tal, entendeu? Então, na vida real, eu não sei. Também, eu não sei, porque eu não passei por isso. Às vezes a gente fica paralisado mesmo, entendeu? Exato. Mas existe essa possibilidade, né? O cara tá na cama, às vezes mistura sonho com realidade e tal. Agora, a questão que eu entendi é o seguinte, o primo dele tava no mesmo quarto do lado, né? Então, não sei se... Enfim, né? Eu não sei o que ele... Poderia ser até o primo que saiu para o banheiro, coisa do tipo. Também tem essa questão também, Pode crer, hein? Podia ser uma coisa assim... mas aí o primo não ia falar, cara? Não dá... eu acho, sinceramente, que nesses casos, pode ser, cara, e é bem provável que seja, isso tudo foi num sonho. Sabe aquele sonho que tu fica meio acordado, assim, que tu meio que já dormiu, só que não dormiu ainda, tá naquele meio termo. Sim, cara, eu acho assim, quando só você vê a parada, sempre existe a possibilidade de ser uma coisa da mente, né? A gente já falou isso num Desconstruindo e tal. Exato. E quando a gente fala isso, muita gente fica chateada, assim, porque, tá me chamando de maluco e tal. Cara, não é questão de maluco, cara. A mente humana, ela é muito complexa, cara, sabe? Eu sempre cito isso, né? O Freud, né? O famoso Freud aí, ele foi o cara que ele provou as chamadas a chamada conversão histérica, né? Que fatos da mente podem refletir fisicamente no corpo. O Freud provou isso, né? Tinha uma paciente que não andava, e aí
ele chegou a mostrar, assim, com os outros médicos, na época eram neurologistas, né? Não existia nem a psicologia em si, e eles pegaram uma agulha, né? Enfiaram na perna da mulher, e a mulher não sentiu nada. Então a mulher não estava fingindo, certo? Sim. Ela realmente não sentia. E aí ela se curou com a psicoterapia. Quer dizer, não foi dado nenhum remédio pra ela. Aí é foda, assim, tipo assim, você pensa nisso. Se tua mente consegue bloquear, né? Fazer com que você não caminhe e bloqueia a dor assim, tipo, uma parada sinistra, se pensar bem, né? Sim. Você não conseguiria fazer isso de um dia pra noite, assim, pensando. Então, quer dizer, daí, eu só dou esse exemplo, é um exemplo extremo. Daí pro cara ver, né? O pé de alguém, né, cara? Tipo, não é que você seja maluco, cara. Às vezes é alguma coisa da mente, às vezes tem, sabe? Eu não sei o que é. Você tá entendendo? Eu sempre, quando uma pessoa tem uma experiência individual, eu sempre penso nisso um pouquinho, sabe? Fico pensando o que pode ser, né? Eu acho que isso pode ser uma possibilidade, né, cara? Não, eu sempre penso nisso também, sabe assim? Até quando se acontece alguma coisa comigo, só eu vejo, só eu escuto e tal, cara, normalmente eu acredito que não é, entendeu? É alguma coisa dentro de mim, da minha cabeça. Agora, o que me dá mais cagaço é quando tem compartilhado, né? Aí já é mais foda, aí já fico mais encagaçado. Nesse caso aí me parece muito sonho mesmo, sabe? Aquele sonho, não é nem o sonho de fato, porque ele tava acordado, mas pô, ele tava mexendo no celular, deve bater fica naquele meio termo e tudo acontece muito mais na mente dele do que de fato no... Mas já passou por essa situação de duas pessoas, você e mais outra pessoa ver alguma coisa? Não, cara, mas eu escuto barulho nessas paradas. Assim, escutou barulho, escutei, aí já começa a ficar com mais medo. Mas barulho... E barulho eu sempre coloco... Instalando alguma coisa. Exato, eu sempre coloco... Cara, eu lembro que tinha uma associação de RPG aqui em Santos, que essa era sinistra, cara. Que o bagulho, depois a gente veio descobrir que tinha sido... Como é que é? Sabe aquelas casas Cemitério índio de novo, não. É muito batido essa história. Primeiro foi um orfanato, e depois foi uma casa que cuidava de gente com problema mental, cara. Assim, mais pesado, sabe? Aí, meu irmão, eu não sei, porque aí devia ser um pouco mais antigo e tal. Então, cara, aí, puta, quando a gente chegou, tinha uma foto também antigaça de uma mulher e tava lá jogada, sabe? E é lógico, aí a molecada jogando RPG, já é criatividade lá no talo, né? Peraí, aí, mas vocês invadiram o local? Não. A gente alugou essa casa pra fazer associação de RPG. Entendeu? Caralho. Mas então, tipo, foi logo depois de ter fechado o hospício? Não, já tinha sido hospício, aí depois foi outras coisas, tinha sido uma loja depois, acho que fechou a loja, aí tava pra alugar e a gente alugou. Uma loja, porra, beleza, não deve, né? Claro. Não deve ser nenhuma mulher daquelas que estavam no hospício ali. Não, então, mas aí que tá, cara, descobrindo essa parada, eu não sei como é que é no Rio, mas aqui em Santos é muito comum, as casas antigas, ser tipo de uma parte embaixo, assim. Então, sim, toda casa tem. Então, antigo. aí, meu irmão, tava lá dentro essas paradas. Tinha uma parte de bagulho antigo lá dentro, inclusive essa foto. E aí a molecada começa a criar, né? Aí eu lembro que uma vez, cara, eu tava... Tinha um moleque que morava numa cidade longe daqui, que é da Baixada Santista, em Itanhaém. Ele é longe, mas faz parte da Baixada Santista. Ele morava lá e estudava em Santos. Então tinha vezes que ele acabava dormindo lá na associação. Pô, mas aí, vai. O cara também vai. Foda. Mas aí, meu irmão, se liga. Um dia eu chego lá... Sozinho? Ele morava só, ele não morava lá, ele dormia às vezes sozinho lá. Mas aí teve uma vez que eu cheguei lá, chegou eu, acho que mais umas 2 ou 3 pessoas. E meu irmão, eu fui no banheiro lá em cima, que é onde ele ficava também, e eu escutei, cara, claramente, eu escutei o chuveiro ligando. Claramente, assim, não tinha dúvida. Eu falei, putz, provavelmente o cara tá aí, né? Beleza. Aí eu desci, falei, porra, e aí? Não sei o quê. A gente ficou conversando, cara, e pra todo mundo que tava ali, era muito natural que ele estava lá. Porque a galera escutou também o chuveiro ligando, mexendo no banheiro, coisa e tal. Barulho do banheiro, o banheiro tava trancado, mas barulho, né? Beleza. Aí a gente lá, daqui a pouco abre a porta, é o cara chegando. E o banheiro? Não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém, porque depois falou, vamos lá, né? Ele duvidou, ele falou, vocês estão loucos. Eu falei, caralho, velho, tem alguém lá em cima, cara, certeza. E a gente ficou nessa mó cara discutindo. Ele não tem, cara, vamos lá subir então. Aí subiu, abriu o banheiro, vazio. Tava molhado. A parte do... Mas ele falou, mas eu tomei banho antes de sair. Que ele tava lá realmente, tinha tomado banho, tinha ido na padaria e voltado. Eu falei, cara, tá de sacanagem, né, velho? Mas ele não saiu por outra porta? Não tinha outra porta, cara. Caralho, cara. Sinistro, né, velho? E aí é o que eu falo, quando é coletivo, aí isso é foda, por quê? Porque não foi eu que escutei. Porque se fosse só eu, beleza, entendeu? Aí era alguma coisa, na minha cabeça. Mas não, cara, tinha eu mais 2 pessoas. É foda, cara. Né?
acho que no Minipod do ano passado, a gente falando sobre o Dia das Bruxas, acho que a gente comentou sobre aquela casa em Petrópolis do amigo meu, né? Uhum. Que ela também era assim, uma casa antiga, existe até hoje, uma casa antiga, e ela tinha essa coisa dos pilotis, né? Tinha, tipo, era um pouquinho elevado, e a gente ouvia direto, assim, direto, gente caminhando. Só que, cara, era tão recorrente que não dava nem pra achar que era tão recorrente que nós nem achava mais que era fantasma, achava que era alguma coisa Sim. de flutuação do terreno que parecia que alguém tava pisando, entendeu, cara? Porque o troço era bizarro. Se tem muita madeira, na verdade, fala, né? A madeira ela arranja mesmo, ela vai se acomodando sempre. Então sempre tá. Sim. Então, assim, é normal ter barulho, mas dá cagaço. Exatamente. Mas dá cagaço porque, assim, a questão é que muitas vezes é na cadência dos passos, né, cara? Esse que é o foda, né, cara? Pode crer. Então é bizarrão mesmo, cara. Eu não sei o que acontece, mas isso a gente viu também. Bom, então esse fica entre fantasma e ET. É isso, no caso. É sinistro, velho. Beleza, vamos pro próximo, cara. Próximo e-mail. Próximo causo é do Matheus Alves, de Queimados, Rio de Janeiro. Ele fala assim: boa tarde, Dudu e Thiago, tudo bem? Essa história não é minha, e sim do meu falecido avô, seu Lacerda. Ele gostava muito de jogos de aposta, como Jogo do Bicho, Corrida de Cavalos, Caça-Níquel, entre outros. Certa vez ele estava para fazer uma aposta quando foi interrompido por um rapaz que ele descreve com uma aparência bela, cabelos e olhos claros, uma pessoa que ele nunca tinha visto ali antes. O sujeito parou e dizendo: não aposte hoje, e nem nesses números. Vou lhe passar os certos, mas só uma parte. Os outros números direi amanhã neste mesmo local e horário. Eles são... Disse em voz alta, mas quando meu avô se virou para pegar uma caneta e anotar os números, o rapaz sumiu. Então, começou a perguntar ao redor se alguém tinha visto uma pessoa com aquelas características, e todos falaram que não. E o mais intrigante foi que ninguém viu uma pessoa conversando com o seu Lacerda. Meu avô chegou em casa e contou o acontecido para minha mãe e avó, que o recomendaram a não voltar lá no dia seguinte, pois não sabiam a que preço ele pagaria pela informação. Dias depois, ele voltou até o local das apostas e perguntou novamente para os responsáveis sobre o rapaz e também sobre o ocorrido. Ninguém nem lembrava dessa história. Eu sempre perguntava para ele quais eram os números que o rapaz falou e se no dia seguinte o resultado tinha sido correto. Sei que ele conseguiu anotar, mas ele nunca me respondeu confirmando isso. Ficou um pouco grande, espero que gostem. Abraços, Matheus. Pô, sinistro também, né, cara? Mas, porra, fiquei com curiosidade. Será que o número estava certo, cara? Pelo menos os primeiros que ele anotou? Olha, eu tenho as duas hipóteses pra esse caso aí. A gente falou como se a gente fosse especialista, né? Até parece. Assim, tem a visão cética e a visão, né, crente da coisa. Eu diria assim, na minha hipótese aqui. Vamos ver se você concorda comigo. Na visão cética, você pode considerar que era uma pessoa normal, né, que o cara simplesmente desapareceu, ninguém viu, foi uma coincidência e tal, né? Isso pode acontecer também. Isso às vezes acontece, cara, de novo, assim, como a gente falou anteriormente, o cérebro pregando peças com a gente. Né? Tinha uma colega minha de curso de inglês, né, há anos atrás, que no curso a gente falando inglês e tal, e aquela coisa, era muita conversação, e o professor perguntou numa situação religiosa, uma coisa sobrenatural, religiosa, eu não lembro o que era, e a mulher falou que ela tinha sofrido um afogamento e alguém puxou ela, né? E quando ela viu, era um cara, um surfista assim e tal, etc. Mas é que a cara era igual de Jesus. Nossa. Então, assim, o cara é um surfista, um cabelão, barba e tal. Só que ela acreditou que era Jesus, né, sim, cara? Sim. Eu não tô aqui nem pra dizer se ela não é, mas a questão é que, digamos que não tenha sido. Ela poderia ter associado a cara do cara, claro, né? Com aquela imagem e ficou na cabeça que era. Então existem essas questões da mente. Por outro lado, você pode entender também que se você for menos cético aí, for ver pelo lado sobrenatural, que tem gente que acredita que tem essas entidades que às vezes são para te proteger. De repente ele viu que aquela aposta dá errado, ou que aconteceu alguma tragédia, né? E foi lá para parar o cara, né? Ou mesmo para tentar, de alguma forma, né? Parar um pouco o vício, né? Porque geralmente quem aposta é muito viciado naquilo, perde dinheiro e tal. Sim. Então, às vezes, tá ajudando a família. Depois o cara ia fazer uma aposta ali que ia perder tudo que tinha, né? Ia prejudicar a família. Aí foi a entidade lá e, enfim, fez uma maneira pra ele que ele não fizesse aquilo aquele dia. Então tem essas explicações também, né? Que pra quem acredita e pra quem não acredita, né, Thiago? Sim, mas eu fiquei curioso, cara, agora de saber, pô, se pelo menos saiu, sabe, os números que ele tinha falado. Porque também isso eu achei legal também. Tu não vai jogar hoje, tu vai jogar amanhã só. E isso fez com que ele não jogasse, né? Afinal, bem legal mesmo,
Eu levei mais por esse lado, na verdade, né? Bem Então, legal, assim, pode crer. de repente, se for uma entidade malandra, né? Às vezes nem deu os números pra ele, mas só queria... Exato. Tem o Chaotic Good, né? Que o cara quer o malandro, né? Mas também quer o bem do cara, né? Então tem essas entidades também. Pode crer. Pode ser isso. Será? Que legal. Show de bola. Eu acho que o Matheus teve, inclusive, lá no... Só pra complementar, eu acho que ele teve lá no nosso evento, né? Que teve uma galera de Queimados que foi lá também. Ah, que legal. Então, se for ele aí. Beleza? Vamos lá. Beleza, Thiago. do próximo. Vamos para o último e-mail agora aqui. Exatamente. Tá? E já que estamos falando em bruxa, Laura Hoffman, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Não é nada contra ela, pelo contrário, ela que se classifica como tal. Exato, se apresenta. Então vou ler aqui o e-mail dela. Aliás, ela estava lá no nosso evento também. Que legal. No nosso evento de sexta-feira. Vamos lá. Laura Hoffman. Ela diz o seguinte: o povo fica por aí contando histórias de terror, mas esquece as verdadeiras homenageadas do dia. As bruxas, isso é, nós. Tanto que a minha mãe faz aniversário no dia 1º de novembro. Bom, a história da minha prima Heloísa, que hoje está morando na Alemanha e casada com um descendente de turcos. Nossa avó costumava incorporar entidades quando éramos pequenas. O mais comum era fazer isso em momentos sensíveis, para dar aconselhamentos, mas por vezes só para as entidades darem um oi. Uma dessas vezes, a Heloísa viu e interagiu com uma entidade. Ela devia ter idade suficiente para verbalizar o que via, mas ainda era muito pequena. Então ela contou que viu São Jorge. Ó, não é jabá do livro, não é jabá do livro. Que de fato era a devoção da minha avó. Porém, quando ela descreveu, não tinha qualquer relação com as imagens iconográficas comuns do São Jorge relacionadas à Idade Média. Então minha mãe pediu para que ela escrevesse o que viu e mencionou que de fato a descrição era mais próxima das tais vestes da época do Império Romano. Esse dom é comum na minha família. Minha outra prima, Helena, acertou o diagnóstico de um paciente que ela viu de longe através de um vidro no primeiro ano de medicina, porque percebeu algo que uma equipe de médicos experientes não viu, baseado no instinto que, diz ela, durou segundos. Essas são apenas algumas das histórias de bruxas reais, mas tenho várias. Inclusive, fica o convite aí para uma consulta oracular. Beijos, Laura. Eu não sei se esse convite é para mim ou se estende a todos os seguidores aí do Telegram, mas enfim, fica aí. O que você acha de bruxas, cara? O que temos a dizer sobre Cara, eu acho que bruxas é uma coisa que pega muito, né, cara? Se a gente for analisar na história, assim, cara, bruxa nada mais é do que mulheres que eram mais independentes, né, cara? Que jogavam que as minas eram, agora, de poder sobrenatural, tal, eu já não sei, cara. Aquele negócio, a gente é cético, né, Dudu? Eu não consigo muito... Eu não acho que era independente, mas assim, eu acho que era o seguinte, cara, também tem essa parte, eu acho que essa parte dela ser independente, algo que é um arquétipo que sobreviveu, né, cara, que sobrevive até hoje, tanto é que a Laura provavelmente se inspira nessas bruxas aí, nessa coisa da independência, tanto é que a Laura, inclusive, é super independente, mora sozinha em Petrópolis, não tem medo de morar lá. Então, mas também a questão é o seguinte, cara, de pessoas, né, que elas iam contra, na verdade, os dogmas estabelecidos na época, né, cara? Então essa coisa, por exemplo, de você... É muito interessante, aí voltando, aí vou até falar uma coisa interessante da literatura, já falei 1000 vezes, cara, mas vocês têm que ler o livro O Físico. É muito, muito bom, cara. O livro físico, a história, já falei 1000 vezes, vou repetir porque vale a pena, é a história de um médico medieval, né? Um garoto que começa trabalhando como barbeiro, depois ele vai estudar com os persas, né? Que lá eram os grandes médicos da época e tal. E quando ele volta para a Inglaterra, ele também... ele volta para a Inglaterra, na verdade, e tem toda essa patrulha, né, ideológica em cima daqueles que exercem a medicina, porém, assim, você tem que exercer junto lá com a confraria dos médicos, sob supervisão da igreja, porque senão tudo era uma heresia, né, cara? Uma bruxaria e tal, entendeu? Ele também sofreu isso, o personagem, no livro, entendeu? Então todos, não só as mulheres, né? Todos, assim, em especial as mulheres, mas que tinham essa coisa de tentar curar, né? Fórmulas para, enfim, para fertilidade, tudo isso aí, cara, era visto em algum momento. É também difícil generalizar. A minha irmã, inclusive, ela é bem especializada nisso, então eu não vou cometer nenhuma heresia para fazer o trocadilho, porque depende do lugar, depende
depende da época, depende do país e tal, mas em geral era uma coisa que saiu um pouco do que era estabelecido, né, pelos dogmas na época da igreja e tal, depois como teve as perseguições e tudo. Então, e aí acabou acho que passando esse arquétipo daquela mulher independente, né, que tá ligada um pouco às bruxas. Não necessariamente as bruxas na época eram mulheres independentes, muitas delas tinham marido. Claro, muitas delas, né, muitas delas iam à igreja, esse que é o bizarro, né, cara? Eram católicas, eram cristãs, não eram contra, não eram adoradoras do diabo, coisa nenhuma, né? Mas de qualquer maneira, né, qualquer pessoa que foi martirizada, tal, acaba levando esse arquétipo, né? Então, é isso. Em relação à questão oracular que ela fala, né, essa coisa de prever o futuro, tal, existem os métodos de previsão do futuro que muita gente que usa diz que não tem nada de, vamos dizer assim, de sobrenatural, é coisa até mais matemática, né? Quem faz mapa astral, por exemplo, não precisa ter dom nenhum. E também existem as pessoas que têm o dom, né, de ver o futuro, tal, que dizem que tem, ou pelo menos acreditam que tem. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Então também tem essa questão interessante aí, né, Thiago? Eu acho muito legal, cara. Na verdade, assim, eu acho que tem essa temática da bruxa. Eu acho muito... Cara, um bagulho que eu tenho... Faz tempo que eu tô querendo estudar sobre isso, querendo ler mais sobre isso, mas sobre Salem, cara, e o que rolou naquela época, sabe? Tem um filme, né? Eu não me lembro. Tem um filme, não tem? Bruxa de Salem? Famoso. Acho que tem, cara. Eu sei que a minha esposa tava lendo um livro há pouco que tratava bem da época, assim. Cara, eu acho que essa história eu acho bem sinistra, né? Porque realmente o que me parece é que não tinha nada envolvendo, tá? Então, acho que era uma mulher que era uma ex-escrava, ou se era escrava mesmo, que ela conseguia... Na verdade, ela tinha aquelas coisas que ela acreditava, né? E levava isso para as outras pessoas, para as outras... Cara, eu posso estar completamente errado, mas eu acho que era isso. E nesse livro que a minha esposa leu, era na visão dessa pessoa, dessa personagem. Eu queria recomendar o filme A Bruxa. Você viu, Thiago? Demais. Esse é demais. Viu A Bruxa? Vi. Então, é um filme recente, né? Eu achei que é um filme, eu adorei o filme, adorei. E sabe que eu não quero dar nenhum spoiler, cara, mas assim, o que eu achei interessante do filme, vamos ver se a gente consegue falar sem dar spoiler, porque não é essa a intenção aqui, mas justamente por já terem muitos filmes que usaram essa questão da bruxa, né, e transformou como um arquétipo, né, na bruxa não é bem aquilo, na verdade não existe aquilo não existe sobrenatural, a bruxa é boazinha e tal, que eu acho que né, na verdade, não tô aqui pra julgar, mas esse filme me surpreendeu porque fez o contrário, cara. Ele é um filme de terror mesmo, com coisas sobrenaturais mesmo, entendeu? Sim, e cara, o foda desse filme, cara, que eu achei, sinceramente, ele é o terror que eu gosto. Ele não te dá susto em momento algum, não tem nenhum jumpscare, né, cara? Eu não lembro de ter tomado susto. E, cara, só que o clima do filme inteiro, tu fica tenso, cara. O filme todo, ele trabalha o clima, que é demais. E essa menina é muito boa, né, cara? Ela que fez o Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha, ela é muito boa, essa menina, cara. Impressionante. Ela fez o outro também do Shyamalan lá, que é do cara que tem... Sim, fez, exatamente. Esse eu não consegui ver. Achei muito perturbador. Mas é bem legal. Negócio de serial killer eu não curto não. Eu também tenho uma birra com o Shyamalan, mas enfim. Então, esse é legal, cara, porque ele é sequência daquele Unbreakable. Sim. Porra, cara, é legal esse filme, é bem legal mesmo. Eu não vi o outro, que é o terceiro, né? Mas, cara, tá, assim, sem sacanagem, essa menina é muito boa, cara, é impressionante como ela é boa. A Atriz desde menina, e ela era bem novinha na bruxa, né? Ela era mais criança, assim. Cara, ela já era muito foda, cara. Esse filme é espetacular, você falou bem, né, a bruxa, né, o negócio do clima. Pra quem joga RPG, é Ravenloft puro, aquilo ali puro. Aquilo é totalmente Ravenloft, né? E o interessante ali do filme, né, de novo, não vai dar nenhum tipo de spoiler, é que o filme começa, né, com o pai dela, né, a família, eles são meio execrados, né, pela comunidade, expulsos, né? Exato. Então, existe uma questão de isolamento ali. Isso que é bem interessante, cara. Eles vão pra um lugar assim, tipo uma fazenda, uma chácara um pouco mais isolada, e eles estão meio que sozinhos ali, né, cara? Então, essa coisa, por exemplo, que você fala, porra, uma associação que vocês foram dormir lá, o negócio é velho, tá na cidade, já fica cagado. Exato. Você imagina uma casa
no final, lá perto da floresta, em 1700 e pouco, acho que 1700, 1800, coisa assim. Acho que é 1700. Interessante. E aí você entende até mais, né, cara, assim, essa coisa de que hoje em dia é meio fácil a gente ser cético, cara. Eu penso isso às vezes, entendeu, cara? Sim. Talvez em outros tempos, né, cara, que não houvesse, por exemplo, uma medicina, né, pra te curar ou coisa do tipo, ou você não tivesse luz à noite, cara, sabe? A relação é outra, entendeu, cara? Sim. Com as coisas sagradas, com os medos, com tudo que a gente sente, né, cara? Então esse filme é muito isso, cara. Ele realmente solidifica tudo que a gente falou aqui nesse sentido. Então vale a pena assistir A Bruxa. Acho que hoje em dia deve estar. Na época mesmo que eu comprei até na Apple, né? No caso, na iTunes, né? Só que hoje em dia eu acho que você encontra já. Deve em ter algum lugar, stream, cara. Deve ter alguma algum Netflix stream. dessa da vida aí. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena mesmo. É um filme bem maneiro. De terror é um dos últimos filmes, assim, que eu lembro de ter visto e ter falado, puta, esse aqui é um filme de terror de responsa, assim, que vale a pena. Tem um que também dizem que é muito bom, comecei a ver, Hereditário. Hereditário, eu não assisti, falam pra caramba, eu preciso assistir, cara. É que filme de terror é mais difícil de eu conseguir ver, porque minha esposa não vê de jeito nenhum. Então exatamente. eu tenho que ver sozinho. A gente não tem tempo quase, né? Exato. E como eu acabo vendo, eu tiro tempo pra ver série e tal com ela, eu acabo que eu não vejo mais as paradas de terror, cara. Só quando ela dorme, assim, aí eu ligo. Eu acho que são do mesmo estúdio, cara. Eu acho que tem um estúdio que agora me falha a memória, que um estúdio que faz esses filmes assim. E também tem um outro que também falaram bem, que é um filme, acho que sueco. Galera que quiser mandar, a gente lê nas curtas no próximo programa, que é Midsommar, uma coisa assim. Já ouviu falar desse? Midsommar, sei qual é também. Que ele é baseado num filme, cara. Só que é de assassino, né? Não é uma parada de palha. terror. Não é de uma comunidade? Eu acho que é de uma comunidade. A galera vai pra uma comunidade... Não, acho que não sei. Não. Será que é isso? É um filme que se passa todo durante o dia, parece. Não é isso? Aí todo mundo fala, é um filme de terror, mas que dá tanto medo que se passa durante o dia e a galera não... Tem na Amazon Prime, isso, inclusive, na Prime Video. Depois eu vou... Também tá na minha lista aqui pra ver. Só que eu acabo que, cara, eu não consigo parar pra ver filme. Foda. Não, eu acho que esse mesmo, que esse Midsommar, não é que é comunidade hippie, não, mas é uma comunidade, um festival. É meio aquele folk... como é que chamam? Folk terror, né? O terror meio folclórico, assim. Então ele é baseado naquele Homem de Palha, um filme antigo, cara, que é bom pra cacete. Vale a pena. Os caras falam muito bem. Não Homem de Palha gigante? Eu acho que é. Que é, assim, que é um festival de uma religião antiga e tal. E esse Midsommar, acho que bebe meio dessa fonte aí. Esse do Homem de Palha, eu vi esse filme, era com o Nicolas Cage. Bem interessante, cara. Eu acho que o do Nicolas Cage, cara, já é uma refilmagem, Dudu. Mas eu não entendi o contexto da parada. Entendi. Eu acho que já é uma refilmagem. O original, eu lembro que é muito bom. E, cara, eu assisti por causa do RPG. Eu não lembro o que foi que eu vi num RPG qualquer aí. Eu sou muito do RPG de terror, né? Eu gosto muito de RPG de terror. Então eu não lembro qual foi o RPG que eu tava lendo. Se foi Cthulhu ou se foi alguma coisa do Ravenloft falando de folk terror. E eu fui atrás e vi esse filme. Cara, o filme é animal. Muito bom mesmo. Tem uma aventura que tem essa parada. É o Temple of Elemental Evil, se eu não me engano. Sim, do D&D. Sim. Que tem essa parada aí, assim, do Homem de Palha. Pode ser isso. Não sei. Enfim. Beleza, Dudu. Então foi isso, cara. Beleza, hoje não temos curtas, né? Não temos curtas hoje. Porque os e-mails não tinha nem como botar em curtas. Não tem como ir pra curta, exatamente. Mas se alguém quiser comentar este e-mail, no próximo a gente bota curtas com os comentários da galera. Vamos colocar assim. Legal. Show de bola. Legal. Pode ser, tá? Porque a gente já tem mais 4 e-mails aqui pro próximo. E é isso aí. A gente coloca os comentários. Fechou. Beleza, Dudu. Cara, é só lembrar o pessoal para continuar escrevendo para eduardospor@gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Assim, pode demorar um pouquinho mais por conta da fila. Pode ser que o Edu dê uma editada no e-mail, que estiver muito grande e tal. Mas assim, ou ele vai ser lido na íntegra, né? Na íntegra, assim, editado, ou ele vai para as curtinhas, cara. Mas todo e-mail é lido. Pelo menos a menção do e-mail vai ter. Sim, beleza, se você se você está escutando esse programa aí por outras mídias, né? Não esqueçam de acessar o t.me/EduardoSpor. Tiago, o Rafael Soller, a gente reclamou aqui, ele conseguiu colocar no WhatsApp o áudio. Ele botou lá eu vi.
dizendo, né? Beleza, agora a gente tem que saber como é que a gente vai recompensar. Que a gente falou que ia dar um presente pra quem fizesse isso, né? É verdade, né, cara? A gente tem que pensar nisso aí. Vamos discutir em off aqui o que a gente pode fazer boa. pra ele. Cara, e assim, vamos, cara, vamos ver se a gente faz uma força pra divulgar, porque a gente tá quase chegando, né, cara? Faltam uns 600 pra gente chegar nos 10 mil, cara. A gente tem aí, vamos ver se a gente consegue fazer ainda esse ano, cara. Fazer uma live de final de ano. Seria uma boa. Legal, né? Torçamos beleza, aí. Beleza, então, Dudu. Falou, meu querido. Falou, gente. Fala, galera, meus amigos do Telegram. Tudo bem com vocês? Fala, Thiago Cabelo. Fala, tá Dudu. Quinta-feira assombrosa. Beleza, Dudu. Segunda quinta-feira assombrosa, né, cara? Hoje vamos continuar, né, cara, com as histórias sobrenaturais. Mas antes, Dudu, fala pra mim uma coisa, cara. Teve pessoal que divulgou a gente no Twitter, cara. É isso aí, a gente comprou o compromisso aqui da gente agradecer publicamente. Dessa vez que a gente fez a divulgação lá do nosso canal do Telegram, do Twitter, foi a galera do Podpixel Podcast, que esses caras são a galera de Queimados, cara. A galera que foi lá na Queimados do Rio de Janeiro, que foi a galera Matheus e tal, a galera que foi lá no nossa sessão de autógrafos. Também provavelmente vou gravar em breve um podcast com eles aí. Eles divulgaram a gente lá, então agradecendo aí publicamente a galera a quem quiser seguir eles, @Podpixel Podcast. Então fica aí a dica, até porque eles são pessoas jurídicas, Thiago. Eles têm lá o trabalho deles na internet aí, e também em breve estarei lá, inclusive. Eu tô agendando as datas aí. Em dezembro, provavelmente vou gravar com eles lá um programa. Então, muito obrigado, galera. Matheus e companhia, galera da barbearia, porque eles têm uma barbearia lá e tal. Então fica aí. É isso aí. Bola. Podpixel Podcast, cara. Vou dar uma olhada no trabalho deles. Beleza. Olha, Thiago, a gente hoje vai gravar aqui, vai ler 4 e-mails, né, cara? Primeira leva aí foi de 8 e-mails. A gente tinha falado, galera, manda e-mails, tá? O pessoal ficou meio mais ou menos, ficou meio receoso de mandar. E aí depois que saiu o primeiro programa, que aliás foi um sucesso, cara. Eu divulguei o programa, acho que a gente ganhou lá quase uns 100 ouvintes. Não sei se tu reparou lá, cara. Eu reparei, porque assim, eu tô trabalhando com metas, né, Dudu? A gente tem em novembro, a gente tem que alcançar, cara, 9.700. Vai alcançar, cara, quase certeza. Porque aí fica 300 pra dezembro, pra gente fazer a live. Maravilha. Então, cara, aí o que acontece, Thiago? Não, então assim, pessoal, aquela coisa. Ficou meio assim de mandar e tal. Depois que saiu o primeiro do semana passada, né? O primeiro mini-pod sobre causos. A galera começou a perguntar, posso mandar? Eu falei, pode, mas a partir de agora, a galera pode mandar, lógico, como sempre manda e-mails, só que a gente vai ler. A gente não vai fazer mais o próximo terceiro, né, Causas de Terror. A gente vai fazer o próximo 80, né, o mini-pod 80, vai ser sobre literatura, tudo. A gente inclui lá, né, no meio dos e-mails um Causas de Terror, claro, como seria normalmente, né. Mas eu quero falar isso, cara, que tá próximo ano, quando a gente falar pra vocês mandarem e-mail, vocês mandem. Exato. O pessoal viu, aí que a galera se empolgou. Isso. E foi um sucesso, cara, assim, como eu tô dizendo, a galera parece que esse é um assunto, cara, acho que tem muito a ver com o brasileiro, né, cara? Eu não sei como é que é, se bem que tem lá os casos famosos, lá os fantasmas londrinos, ingleses e tudo mais, tem todo o mundo inteiro tem isso. Mas no Brasil, cara, essa coisa, nessa mídia, vamos colocar assim, de contar histórias de terror, causas sobrenaturais, é um negócio que é muito fascinante. Eu falo por mim, cara. Eu me lembro que quando criança, meu pai contava as histórias lá de casos sobrenaturais, eu ia pra casa de um amigo e os pais contavam e tal. No Brasil, tem as religiões espíritas, né, que, enfim, espiritismo não tem nada a ver com terror, não tem nada a ver com isso. Mas volta e meia tem alguém que tem uma história que tem a ver com uma aparição e tal. Então é uma coisa muito palpável no Brasil, essa parada, entendeu, cara? Então brincadeira do copo, por exemplo, né, que nunca fez, que nunca tentou fazer, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a gente, cara. Não acha, não, Thiago? Eu acho que assim, como atrai, né, Dudu? Se a gente for para cara, o desconstruindo Espero que não atraia os fantasmas. Não, atrai a galera, né, cara? Pô, o desconstruindo de causas também, cara, é o que é o mais ouvido, né, Dudu? De longe, assim, né? Pode confirmar pelo YouTube, porque o YouTube tem lá o número de views, né? Vocês podem confirmar, pode confirmar. Vai lá e vocês veem que todos os desconstruindo a gente botou no YouTube, né? E, cara, pode ter certeza, o que tem mais lá, o que mais tem views é esse de casos sobrenaturais. Impressionante, né? É engraçado, cara, a galera gosta desse bagulho de terror, né? Filme de terror faz bastante sucesso. Literatura de terror não faz acho que tanto, se bem que tem Stephen King, né, cara, que faz sucesso pra cacete. RPG de terror
tem o Call of Cthulhu, mas não faz tanto sucesso quanto um D&D. Aí depende. Não A sei, literatura de terror, Thiago, é até interessante ter puxado isso, afinal, o mote do nosso programa, minha opinião é o seguinte, pelo que eu vejo, eu acho o seguinte, faz sucesso sim, só que ainda é vista, e provavelmente sempre será, né, o que eu acho errado, mas é vista como, pelo mainstream, assim, né, é vista como uma literatura menor, né, cara? Dá pra pensar nisso? Já então, eu acho que, porra, o terror ele é tão bom pra tu fazer crítica, cara, social, ser uma coisa bem, tu pode trabalhar, lógico. Tu vê muitos filmes, né, cara, que fazem isso. Claro, lógico. Não, sem suma de dúvida. Eu acho que é um tema muito, muito interessante. O que acontece muito é que aí tem uma boa frase que diz o seguinte: as virtudes de ontem são os vícios de hoje. Então, quando tem uma parada que é muito bem feita, isso não tô falando, tô falando em geral, aquilo vai sendo, todo mundo gostando daquilo, que aquilo vai sendo reproduzido, né? Por exemplo, tem um filme que faz um sucesso do caramba, né? E aí começa a fazer mais filmes naquele estilo, mais filmes naquele estilo. E até que tem uma hora que a coisa tá tão, né, austerizada, que a parada fica, né, ninguém mais aguenta ver aquilo, né? Tem uma história engraçada do Poderoso Chefão, até falei dos nossos desconstruindo sobre o Poderoso Chefão, que eu assisti o Poderoso Chefão quando eu tinha até um pouquinho mais velho, Thiago, eu devia ter uns 18 anos, não era quando eu era criança, foi depois na início da juventude, e a primeira vez que eu gostei do filme, mas eu achei a atuação do Marlon Brando muito caricata. Ah, tá. E aí eu falei, porra, não, estranho e tal, etc. E aí, por quê? Depois eu vendo de novo e tal, porque eu já tinha visto outros filmes, como, sei lá, o Novato na Máfia, e por aí vai e tal, que copiavam e era um pastiche do Marlon Brando. Então, eu achei que o Marlon Brando, na verdade, era um pastiche desses caras. Olha só como é que são as coisas. Foda, né? Já tinha sido, né? Que já era quadro do Saturday Night Live, sabe? Tipo assim, virou uma parada, né? Sim. Então, interessante, né? Porque era uma virtude e virou um vício. Assim, não um vício, mas o ditado é assim, né? Pra explicar. Então, por que eu tô falando isso? Porque um bom livro de terror, ele é inigualável, cara. Assim, tipo, se você pegar, na minha opinião, Um Exorcista, por exemplo, um grande livro de Stephen King, né? Porque ele também tem vários, né? Se pegar, por exemplo, o Iluminado, se pegar o Cemitério, por exemplo, você vai ter coisas incríveis ali. Tem excelentes livros. O Drácula, acho que a gente pode chamar de livro de terror, né? Sim. É um clássico. Acho que pode chamar de terror. O problema é que muitas das variações foram coisas meio toscas. Então, de repente, o cara pelo caminho pega ali um vampiro de sei lá onde. E aí o cara, puta, então vou ler Drácula, mas esse livro é ruim. Entendeu o que eu tô falando? Então, por fazer muito sucesso e ser muito popular, o terror acabou gerando alguns filhotes meio indesejáveis nesse sentido. Sim, e aí pode ficar uma fama de que é uma literatura menor. Mas se você pegar bons livros de terror clássicos, você vai encontrar tesouros ali, acredito eu. Não, esses aí que tu citou, cara, pô, você fala, ainda colocaria nesse meio ainda o Magic e o Monstro, Frankenstein, são livros... Lovecraft, né? Lovecraft, cara, toda a obra de Lovecraft é verdade, perfeito. É verdade. A Outra Volta do Parafuso. Tem muita coisa clássica foda de terror mesmo, né? Sim. O Frankenstein da Mary Shelley é terror ou é... Então, eles falam de ficção científica e tal, mas, cara, mas pela descrição, pela maneira que ele é escrito, ele é muito terror, sabe? Porque ele trabalha aquela coisa por aquele personagem, o fato do cara ter voltado à vida e tá perseguindo ele agora... Por mais que tenha sido uma coisa científica, ele é aterrorizante, né? É bom demais, eu gosto demais. Nossa. Outro dia eu tava quebrando a cabeça pra achar qual que eu achava melhor. Se era o Drácula, o Frankenstein ou o Magic e o Monstro, cara. Cara, é muito difícil. Muito difícil decidir. Alan Poe também, enfim, tem muita coisa aí. Mas exato. Vamos seguindo aqui, Thiago. Eu só queria, antes dizer aqui pra galera, né, pedir desculpas essas semanas eu tô realmente com um ritmo de trabalho muito pesado. O lado bom é que eu tô dando um gás forte no próximo livro, né? O Santo Guerreiro Ventos do Norte. Então só me desculpar pra galera aqui que tem publicado poucos áudios, mas dizer que eu não esqueci da galera, né? Está sempre aí. E quinta-feira, pelo menos, tá garantido, né, Thiago? Toda quinta-feira. Pela gente aqui, né? Mini pod, certeza. Acho que já engrenou, né, cara? Depois de 80, 79, 80, já engrenou. 80 já, né? É isso. Beleza, Dudu. Cara, os e-mails vão fazer aquele mesmo esquema que a gente fez semana passada, né? Eu
Você lê um, eu leio um, você lê um, eu leio um. Nessa ordem hoje, tu começa, né? Eu vou te dizer que os e-mails estão grandes aqui, mas alguns eu editei, lógico, que a gente sempre fala isso. Outros eu até deixei mais extensos, porque são histórias excelentes, cara. Excelente mesmo. E eu vou começar aqui, então, com o Thiago Schelles, Thiago. Boa, olha só. Olha o Thiago Schelles, cara. Saudade dele, faz tempo que eu não leio ele. Ele se empolgou aí e mandou 2 histórias de terror. Ah, que legal. Excelente. Essa que eu vou ler aqui é muito boa, já tinha lido antes. Vamos lá, então vou começar, Thiago. Ele diz assim, vamos lá. Olá, Thiago e Dudu, tudo bem? O caso que eu vou contar não aconteceu comigo, e sim com a minha esposa. Nem é sobrenatural, mas é muito estranho. Antes, preciso contextualizar um pouco a família da minha esposa. Ela é neta do criador da biodanza. Biodanza, não é dança. Que é engraçado. O que é uma biodanza, velho? Ah, cara, também não sei. É uma parada, é uma dança biológica, eu acho. Ah, tá, boa. Não sei. Ela é neta do criador da biodança, que foi um movimento muito famoso na década de 80 e 90. A família dela toda é envolvida com isso e atrai muita gente diferente e alternativa. Bom, vamos à história. Eu estava embarcado na época e a mãe da minha esposa havia encontrado um velho amigo que conhecera nas maratonas de biodança. Ela descobriu que esse senhor agora era dono de uma pousada no meio do mato, em Aiuruoca, Minas Gerais. Aiuruoca, acho que é isso. O senhor a convidou a passar o Natal na pousada e ela chamou os filhos, minha esposa e o irmão dela. Eu, como estaria embarcado, não poderia ir. Enquanto a minha esposa aqui, de cara, achou o local muito estranho. Os carros eram deixados na parte de baixo de uma montanha e o resto do percurso era feito a pé. Uma charrete puxada por burrinhos levava as malas enquanto eles subiam a pequena trilha. Não dava para ver do pé da montanha nada lá em cima, como se não tivesse pousada nenhuma. Eles subiram a trilha e lá no alto conseguiram ver a pousada em um pequeno vale. A propriedade era formada por uma casa grande, com administração e os quartos de hóspedes, além de alguns chalés. Durante o trajeto, minha esposa conta que viu alguns decorativos de pedra no chão. Imagino que deve ser tipo aqueles, né, uns pedaços de pedra, né, para decorar o caminho e tal. Sim. Ela disse que comentou com o irmão: nossa, que coisa macabra, parecem lápides. Nossa. Ele riu e não deu muita importância. Ao chegar na pousadinha, minha esposa e a mãe ficaram em um dos quartos dentro da casa grande, enquanto meu cunhado com sua esposa ficaram em um dos chalés. Só agora que eu entendi que o cunhado também levou a esposa. Beleza, então eram 4 pessoas. De cara, minha esposa achou super esquisito, pois as trancas das portas ficavam do lado de fora da porta e não pra dentro. Tá porra. Minha sogra, que é meio hippie, apenas disse que isso era coisa de casa antiga e que não era nada demais. Minha esposa resolveu deixar pra lá e não implicar muito, seguir o barco. A rotina do local era a seguinte: eles comiam todos numa mesa rústica na casa grande e, antes de cada refeição, davam as mãos e faziam uma prece para os deuses e o arquiteto do universo. Na segunda noite, minha esposa foi até o chalé do irmão para conversarem e ela disse que, no meio da madrugada, viu algumas pessoas que estavam hospedadas na pousada caminhando do lado de fora com uma espécie de hobby, indo para dentro do mato. Eles acharam tudo isso muito estranho e resolveram dormir dentro do chalé do irmão todos juntos. É uma boa tática, né? Porra, com certeza eu faria. Tipo RPG, né? Dorme todo mundo junto. Na manhã seguinte, eles seguiram o caminho que o pessoal fez no dia anterior e descobriram, no meio do mato, uma construção com símbolos que eles não identificavam. E lá dentro havia uma manjedoura, mas sem o menino Jesus. Além disso, nas paredes e no chão, havia alguns símbolos esotéricos. E diz minha esposa, paramaçônicos. Então ela ficou muito apreensiva e começou a insistir que eles deveriam ir embora e acabou convencendo o irmão. Minha sogra, porém, apesar de contagiada pelo medo repentino da minha esposa, ainda estava disposta a dar um voto de confiança, afinal ela conhecia muita gente diferente e achava que não tinha nada demais daquilo. Porém, durante o almoço, o dono da pousada disse que faria à noite uma homenagem aos convidados, no caso, eles. Eles entoariam cânticos numa língua estranha e que eles não entenderiam o teor, mas que deveriam saber que era apenas desejo de felicidade e boas energias. Minha esposa entrou em pânico e, mais afastada, comentou com o irmão e com a mãe que eles deveriam ir embora. Tomada de medo, convenceu a família inteira que aquilo, na verdade, devia ser uma seita e eles preparavam um ritual de sacrifício humano e que aquelas pedras que ela viu no início eram lápides das vítimas. Na surdina, eles pegaram as malas e desceram a trilha para o carro sem chamar a charrete. Guardaram tudo e depois voltaram para pagar a pousada. Diz a minha esposa que o dono ficou muito irritado com a saída repentina e que os tratou de forma muito rude, mesmo que eles tendo pagado a estadia de todos os dias, inclusive os dias que desistiram. Eles foram embora e nunca souberam realmente o que aconteceu naquela pousada e se eram mesmo uma seita estranha. Abraços para vocês. Bizarro, velho.
É bizarro. Então, Thiago Cabelo, o que você acha dessa história do Thiago Shelley? A gente tava falando no último programa da tal da folk terror, não é isso? Isso. O que você acha disso, Thiago? Então, cara, tem tudo cara de ser seita mesmo, né? Isso aí tem toda a cara de ser uma seita. Seita era, se eles iam mas matar... Até aí, exatamente, mas aí de ser uma seita e ter sacrifício, eu não sei, né, cara? Mas eu, na dúvida, faria igual, cara. Eu sairia também, porque, pô, tu tá num lugar que tem todo mundo que é de uma seita, só você que não é, cara, tá errado, né? Sim, é. Não, eu acho o seguinte, que na realidade, se eles não estavam se sentindo à vontade, isso vale pra tudo, né, cara? Exato. Tá na casa de um amigo teu, não tá se sentindo à vontade, vai embora, né, cara? É isso. Eu acho que, talvez sem querer, eles criaram ali, né, os caras, vamos dizer que a seita era uma seita de New Age, né, essas seitas aí que meio hippies e tal, que provavelmente era isso que era, né, pelo que eu vi, pelo que, né. Ele colocou alguns símbolos paramaçônicos, tem algumas indicações meio maçônicas aí mesmo, cara, mas a princípio a maçonaria não prega sacrifício de jeito nenhum, né, cara, então tem um apego à vida de todos, tal, então... A questão é que a pessoa fica sem saber, né? Essa que é a questão. Então, talvez não tenha sentido à vontade, né? Num ambiente como esse, né? Porque aquela coisa, você tá no meio do mato, inclusive, eu até cheguei a botar no Google aqui, essa cidade, eu fiquei com vontade de ir pra lá, não nessa seita, obviamente. Essa pousada aí, né, Dudu? Não a pousada, mas a cidade é linda, cara, lá em Minas Gerais, é uma cidade legal. Bem bacana, assim, que tem vales, tem Minas muito maneiro, muito legal, cara. Minas tem muito lugar legal. Sim, Mas eu só queria dizer o seguinte, que eu tava dando uma... Você comentou no último mini-pod sobre esse estilo aí de terror e de coisa que é esse que eu falei do folk terror, né? Que parece que tem um estilo que é só isso, né? Que é uma coisa ligada a seitas, né? Tem a gente já falou, inclusive, sobre essa série, né? Que, aliás, tá um tempão aí que não lança nada. Talvez pudesse ser incluído nessa categoria, que é o True Detective, né? Demais. A gente falou muito sobre o True Detective na época do Desconstruindo e aqui no Telegram a gente quase não falou, né? O True Detective é uma série, né, Thiago, que a primeira temporada é espetacular. Né? Depois as outras duas temporadas elas são histórias diferentes, não tem nada a ver com a primeira, né? Então aí a segunda eu já não gostei tanto, a terceira parece que também não foi muito bem, mas a primeira, a galera que tá escutando aí pode assistir, não existe continuação. A primeira temporada ela é uma história fechada. E, cara, eu vou dizer que foi uma das melhores coisas que já foi feita pela televisão, né, Thiago? Com certeza, cara. Pra mim, a primeira temporada do True Detective é a melhor coisa feita pra televisão. Eu não conheço nada. Assim, tem muita coisa boa, né? Não é que não tem nada bom na televisão, não. Tem muita coisa boa, mas essa série, cara, os atores estão perfeitos, o roteiro é perfeito, o enredo é perfeito, é muito bom. O ritmo, né? O ritmo muito, também. Cara, muito. Até só tem uma coisa foda, que eu mudaria, só tem uma coisa que eu mudaria, mas, cara, mesmo assim valeu a pena, demais, assim. Não, então, tem uma cena, na verdade, mas é que eu vou dar spoiler, cara. Melhor, deixa a gente fazer, se for fazer um Desconstruindo um dia sobre ele, a gente pode dar spoiler, mas agora é sacanagem. Pra quem não sabe, o True Detective, essa primeira temporada conta a história justamente de dois policiais, né, aquela região do sul dos Estados Unidos, ali, Louisiana, aquela região ali, né, e que eles se deparam com uma seita, né, um assassinato, na verdade, uma mulher que é encontrada morta e tá ritualisticamente morta, né, com chifres e tal, né, como se tivesse sido sacrificado e tudo mais, numa fazenda, tudo. Eles vão investigar. Quer dizer, é um plot que parece ser bobo, mas é uma coisa que é levada muito a sério, e eu acho que o que fez o sucesso da série é que é uma série sobre os mitos de Cthulhu, né? Sim. Sobre uma entidade, né, que é uma entidade de Cthulhu e tal, só que, cara, é foda porque ele segue justamente, não é uma história adaptada do Lovecraft nem nada, mas segue justamente o que se esperaria de um conto Lovecraftiano, que o conto Lovecraftiano, ele não é aquela parada que o terror é toda hora, não. O terror, ele é psicológico durante 99% do conto, e chega no final,
você tem um lampejo do que é o universo, né? Dos mitos e tal. Então, assim, é um troço que ele trabalha a sanidade, ele trabalha, né, esse terror através das pessoas, né? Quer dizer, os caras da seita e tal, até pra você ter no final um lampejo do que é aquilo. É muito foda mesmo. É exatamente uma história que, porra, o Lovecraft bateria palma, se eu dizer assim. Não, cara, a construção dos personagens é muito bom, cara. Quem não viu, pô, vai para tudo e vai assistir, cara. É muito bom, cara. HBO. Legal, Dudu. Vamos pro próximo e-mail, cara. Do nosso amigo também, Rafael Soller. Vamos nessa. Ele fala assim: olá, meus queridos Eduardo e Thiago. Gostaria de contar um caso esquisito que aconteceu na cidade onde eu nasci e fui criado, Botucatu, São Paulo. A região de Botucatu tem muitas cachoeiras, sendo que algumas são convidativas e outras extremamente perigosas. É justamente em uma dessas cachoeiras perigosas que aconteceu um suicídio muitos anos atrás, de uma mulher que, segundo dizem, estava noiva há poucos dias de se casar e se atirou para a morte. A parte sinistra da história é que, depois disso, muitas pessoas relataram ver no local uma mulher vestida de noiva, sempre na cabeceira da cachoeira, como se estivesse prestes a pular. Antes de continuar para a parte mais bizarra, segue uma rápida contextualização. O meu pai tem um canal sobre detectorismo no YouTube. Ele explora vários lugares de Botucatu com seu detector de metais e grava tudo para depois postar na internet. Nesse lugar da cachoeira em questão, existe um pasto enorme com uma trilha e um lago, sendo perfeito para praticar o detectorismo. Certo dia, meu pai foi gravar nesse local. No vídeo, ele não comentou em momento algum sobre o passado sinistro do local e ele próprio não viu e nem ouviu nada de estranho. Ele editou o material e postou no YouTube, como de costume. Minutos depois, apareceram alguns comentários apontando os gritos sinistros que podiam ser ouvidos em determinados momentos do vídeo. Eu fui até o tempo indicado pelos comentários e também ouvi os tais gritos. Fiquei arrepiado na hora. Para mim, essa história sempre havia sido um simples conto de fantasmas da região, mas confesso que fiquei com a pulga atrás da orelha depois de escutar os berros da gravação sendo apontados por pessoas que não faziam ideia da história do local. Abraços e continuem com um excelente trabalho. Cara, é sinistro, hein, Dudu? Porra, sinistraço. Só esclarecer aqui também pela internet. Detectorismo, pra quem não se ligou, é um hobby que a galera tem aquele um pailinho que detecta metal. Eles vão vendo, né, se encontra alguma coisa no chão, uma moeda antiga, né, alguma peça antiga e tal, né, uma medalha, coisa, enfim, coisas, enfim, antigas, né? Só pra esclarecer isso. Cara, assim, só achei, assim, eu vou dar uma missão pro Rafael Soller, que é nosso soldado aqui do Desconstruindo. O cara tem que mandar. Manda o link, cara. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, e aí, Dudu? Cadê o link, caraca? Ele não mandou, ele fala que ele não encontrou tal. Cara, passa o teu, tem feriado aí, 15 de novembro, passa o feriado tentando encontrar o link no canal do teu pai. Eu vi o canal do pai dele, realmente tem vídeo pra caralho. E tem vários vídeos em cachoeira, sabe? Então, assim, talvez por isso ele tenha. Mas, cara, tu tem que encontrar essa porra, liga pro teu pai, fala se ele lembra, Deus, sabe? Né? Tu fala com as pessoas, manda esse vídeo pra gente, cara. Sinistro. Mas tem essas histórias, né, cara? Essas histórias de. Eu não sei se eu falei isso no Desconstruindo ou se foi no último casos sobrenaturais. Quando essa coisa que fica as impressões do local, às vezes eu fico pensando que pode ser assim, na verdade não acredito muito nisso, mas vamos dar uma de crente aqui, porque o nosso programa hoje estamos falando sobre isso, né? Tem muita gente que fala que às vezes nem é o fantasma, mas fica uma impressão, né, do trauma, né, gravado no mundo espiritual, vamos dizer assim, né, cara? Então, é como se fosse uma gravação no iluminado, né? Até o próprio lá, esqueci o nome dele lá, o cozinheiro, ele fala lá que quando você queima uma torrada, fica aquele cheiro no ar, sabe, de coisa queimada, tal, que permanece durante algum tempo, depois você joga a torrada fora, né? Então é uma coisa que às vezes fica esses rastros aí no mundo espiritual, né? Quando eu estava prestes a servir, né? Eu fui enviado lá pro batalhão de guarda, Thiago, que aqui tu chegou a servir, né, Thiago? Tu foi até oficial, né? Quase virou oficial, né? Exato. Eu ia ser praça lá, eu fui convocado para servir como lá no batalhão de guarda, né? Porque eu era forte pra caralho na época, né? Malhava e tal. E aí só tinha 2 lugares que eu podia ir, 3 lugares, na verdade, que era o paraquedista, só que o paraquedista voluntário, eu não queria servir, então não fui voluntário. Tinha o APE, que é a Polícia do Exército, e Batalhão de Guarda. Então, se não for voluntário, é a PE e Batalhão de Guarda que vão
os caras que são maiores, assim, altos e tal, né? E aí mandaram pro batalhão de guarda lá. E aí, cara, eu fiquei alguns dias lá, né, e fui tirado na fila de cortar o cabelo, pra você ter uma ideia, né? Caraca. Eu tava prestes a ganhar a roupa da parada, sabe? Só que meu avô, né, era vivo na época e falou lá com o cara, meu avô era ligado à aeronáutica e tal, aí, enfim, conseguimos me tirar lá, dar uma peixada lá. E aí, cara, o que acontece é que depois me contaram uma história bizarra, porque o batalhão de guarda, ele teve uma galera que ficou presa lá, né, e dizem que sofreu tortura lá embaixo, nos porões e tal, e ele tinha um pátio, e a galera fazia a guarda andando pelas amoradas, né, pelos passadiços em cima, né, assim, pela parte de cima. E aí, cara, falava que todo mundo falava que ouvia gritos lá embaixo, cara, de noite. Sim. E aí o pessoal ia lá, porra, abria parado, não tinha ninguém. Diz que isso aí é famoso, hoje nego ouvia direto o grito lá, chamou padre pra benzer, não adianta porra nenhuma. Diz que até hoje o pessoal sente lá, ouve os gritos, passa lá e tal. Tão sinistro o negócio lá, né, cara? Então, tem essas histórias, né, Thiago? Não, tem. Na verdade, sim, eu lembro que no BC aqui, né, que era BC, agora é Bill, tinha, que é batalhão de caçadores, agora é batalhão de infantaria leve. Ele tinha uma guarita, que na verdade tinha um cara que se matou na guarita, um soldado, e cara, daquela guarita, quem ficava lá escutava coisa, toda vez. Caralho, cara. Tanto é que no ano que eu tava lá, eles inutilizaram aquela guarita e o guarda ficava fora e passava lotada, ele nem não parava mais ali. Que aquela galera ficando louca, cara. Ninguém queria ficar, sempre dava problema naquela guarita. Sério, cara? Mas isso não era trote, não? Não, cara, porque assim, o que acontece? Tu tava de guarda, tu ficava com o rádio, porque na verdade assim... Você não ouviu? Eu não tirava guarda, cara. Você ouviu falar? Tá. O NPR não tirava guarda. A gente tirou guarda, na verdade, uma vez só, que é pra aprender, né? E dessa vez eu tava de serviço, então eu não tirei guarda no muro, eu tava de serviço no NPR, então eu fiquei na companhia. Aí, cara, na verdade, sim, mas sempre falam, desde que eu cheguei lá, eu lembro que todo mundo falava da guarita, e o que acontecia? Tinha muito alarme, era alarme falso. Então o cara tá lá, ele escutava a coisa, ele dava no rádio, ó, tá não sei o que. Aí daqui a pouco ele dava de novo, ó, tem alguém aqui. Aí, putz, movia todo o batalhão, achando que... Porque assim, o problema lá era muito de invasão pra pegar a arma, né? Os bandidos invadiam o quartel pra roubar o FAL. Então, que cara... é o fuzil automático leve, né? Que é o fuzil padrão da Forças Armadas, né? Do Exército. Então, meu irmão, caralho, eu lembro que os caras batiam no rádio direto. Então, movia, aí bota o carrinho, todo mundo da guarda, do corpo da guarda, ia pra lá e, puta, não tinha nada. Aí, acho que mas o que os caras ouviam, Thiago? Fala aí. Gente chamando, gente mexendo, gritando. Aí, porra, meu, você é desesperador. Agora... Claro que tu cria a lenda. Tem isso também, isso que eu acredito, né, Edu? Tu cria a lenda. Todo mundo fica mais suscetível quando vai pra essa guarita, entendeu? Mas gente falando que é uma voz masculina, feminina. Voz masculina. Os caras falam, porque achavam que era a gente tentando entrar até. Mas o cara não via nada, né, também. Porra, de fuder, né? O cara não via nada, só escutava e que ainda metia o alerta. Mas tipo no chão, no portão embaixo? Não, ele tava no muro, né? Ficava no muro de trás do quartel, cara. Era o muro mais afastado. O cara que se suicidou, ele escolheu o lugar mais afastado mesmo, né? Pra fazer. Então, cara, assim, era o lugar que ninguém... E aquele negócio, cara, eu não sei, mas, pô, quem serviu vai saber. Cara, guarda é uma merda, né? Tirar serviço é uma merda, porque o dia anterior, tu passou o dia inteiro do quartel. E aí tu tem serviço à noite. Então tu vai com sono, tá quebrado. Eu acho que isso influenciava muito, cara. O cara normalmente tira guarda com sono. Então ele vai pra guarda, morrendo de sono. Totalmente influenciado e, porra, pelo que escuta, fala daquele lugar. Aí, meu irmão, eu acho que a chance de escutar é maior, né? Caramba. Eu acho que é mais... É sinistro mesmo. Sinistro, cara, agora eu vou te falar, cara, eu tô muito curioso pra ver esse vídeo, cara. Tem que ver se também, não arruma pra gente, cara. Sim, não, e depois também quero que você mande lá o endereço de onde você serviu, que eu vou dar uma olhada no Google Maps lá pra ver qual é a guarita pode crer, quero ver se a guarita tá lá. Se tiver, vamos marcar e te manda uma foto. Tá bom. Tem que rir pra não chorar, né? Vamos lá, Thiago. Vou pra próxima aqui, tá? Agora sou eu, Caleb Souza. Ele fala o seguinte: olá, Eduardo e Thiago. Sou do Maranhão. Meu pai é pastor e costuma ir ao sertão nos fins de semana, quando realizamos atividades da igreja. Uma vez, fomos em uma quinta-feira
sendo que na maioria das vezes vamos às sextas. Nesse dia, o meu pai teve que voltar para a cidade para comprar o remédio e eu fiquei sozinho. No terreno da igreja existe um templo pequeno, típico das regiões sertanejas. Atrás dele há um refeitório com uma cozinha fechada e uma área aberta, com uma grande mesa de festas. Mais atrás ficam os quartos e banheiros. A mesa do quarto em que eu dormia dava vistas para o antigo banheiro. Em dado momento, eu estava digitando no meu laptop e enxerguei de relance algo no lado de fora. Percebi uma silhueta escura, como se fosse um homem em pé. Devia ter por volta de 1,80 m, era bem largo e com a postura curvada. Quando pisquei, a silhueta sumiu, como se fosse sugada para o matagal no fundo do terreno da igreja. Eu fiquei pasmo, meus batimentos aceleraram e quando me dei por conta, a adrenalina estava fervendo no meu corpo. Saltei da cadeira e tranquei a porta e janelas em menos de 5 segundos. O mais bizarro, porém, estava por vir. Aranhas, baratas, grilos e outros invertebrados começaram a entrar no meu quarto. Sendo que antes a porta e a janela estavam abertas. O frio começou a ficar mais intenso a ponto de eu queria me embrulhar no lençol. E o que mais me incomodou foi a sensação que tive depois e me atormentou a noite toda. Sabe aqueles momentos que alguém te segue ou fica te olhando na sala de aula, na rua, numa festa? Eu senti a mesma coisa como nunca havia sentido. Era como se o meu sentido de perigo estivesse funcionando de forma mais eficaz e primitiva possível. Eu não tirava os olhos da porta, quase que com uma certeza de que alguém estava em pé lá. Fiquei acordado a noite inteira. Essa foi a primeira vez que presenciei algo assim. Eu era um pouco pé atrás com essa história de casas assombradas, mas depois desse dia eu tenho repensado minhas interpretações sobre o assunto. Atenciosamente, Caleb Souza. O que você acha dessa história, Thiago? É sinistro, velho, sinistro. Não, eu acho que mais o bizarro, cara, é os bichos entrando, aranha, barata, grilo. Porque isso, sim, cara, tem muito a ver, né? No filme sempre aparece. E, começa os bichos do nada começar a entrar no quarto. Se era uma coisa natural, sempre entrava é uma coisa. Agora, porra, já viu o bagulho? Ainda começa os bichos a entrar, não sei não, cara. Ele falou assim, não descreveu muito bem, ainda imaginei que não era assim um enxame de bichos, né? Era sei lá, eles começaram a entrar e tal, não sei se eram tantos e tudo, né, cara? Talvez fosse o único lugar iluminado, aí isso, também tem isso, mas um pouco mais quente, sei lá, coisa assim e tal, né? Então pode ter sido isso, né? Mas a gente, é o que você falou anteriormente aí, a gente também o nosso cérebro também busca padrões, né, cara? Então a gente acaba, às vezes, se impressionando, né? Você vê uma coisa, associa uma coisa com a outra e tal, enfim. Exatamente. Mas de qualquer maneira, é aquela coisa, olha só a situação, o cara tava sozinho, igreja é um negócio sinistro, né, cara? Sim, igreja à noite dá medo pra caramba, né, cara? Sim. Ainda tinha um templo, né, um terreno atrás, na região sertaneja. Foda. Dá um certo cagado, tu tá sozinho. Cara. Dá um certo cagaço, né, cara? Então, foda. O fato de você estar sozinho, cara, que eu falo, tu fica muito... Tudo sugere alguma coisa, entendeu? Então tu fica mais apreensivo mesmo. É complicado. O cérebro é cheio de armar essas peças, né, cara? Sinistro. Beleza, vamos já pra próxima, hein, Thiago? Vamos lá, cara. Paulo Perazzoli, ele fala o seguinte, Dudu. Olá, Eduardo e Cabelo. Esta é a primeira vez que eu escrevo para vocês. É uma história de terror que aconteceu comigo na adolescência. Em uma noite, depois de ouvir um programa chamado Sarcófago, que tocava umas musiquinhas antigas, desliguei o rádio, deitei na cama e dormi. Eu tinha certeza de ter desligado o aparelho. E por isso, achei muito estranho quando comecei a escutar alguns barulhos esquisitos. No momento de delírio, entre sonho e despertar, decidi que minha preguiça era maior do que minha curiosidade e deixei que o rádio continuasse a tocar. Nisso, reconheci a música Die Another Day, da Madonna. Comecei a cantarolar a música quando a melodia se tornou mais grave, mais robusta, mais demoníaca. Na minha mente, formou-se a imagem do quarto completamente escuro, apenas com uma pequena luz vermelha do LED Power do rádio acesa. Decidi abrir os olhos, mas as pálpebras estavam coladas. Fiz mais um esforço em vão e senti o coração disparar. Tentei me mexer, mas estava travado na minha própria cama. Finalmente despertei suando frio. Olhei para o canto escuro onde deveria estar o rádio e não encontrei nenhum LED vermelho aceso. Respirei profundamente algumas vezes e tentei voltar a dormir, mas foi difícil fazê-lo enquanto era noite. Todos os pensamentos tentavam colocar uma razão naquilo e a única que eu encontrava era a que tinha participado de um experimento alienígena. Tempos depois descobri que tem uma condição chamada paralisia
paralisia do sono. Já passei por essa situação algumas vezes e deixo uma dica: não se desesperem. Quanto maior o esforço, mais rígido seu corpo vai parecer. Tente manter a calma e respirar, que aos poucos os seus músculos relaxarão e você sentirá ter com o controle deles novamente. Um abraço para vocês. Fujam do Fred essa noite. Olha, cara, é legal, hein? Eu acrescentaria o seguinte, né? Ele fala dar umas dicas e tal. Eu acrescentaria uma dica que eu acho que é essencial, que é procura uma ajuda médica, né, cara? Claro. Eu sempre defendo isso, né, cara? A gente aqui tá lendo casos sobrenaturais, tá falando assim, né, em nível mais poético, né, brincando um pouquinho pra ficar um pouco mais leve e tal. Mas eu acho que, cara, a gente tem que sempre procurar, né, quando a gente tem algum problema, assim, né, tipo, que tá te angustiando e tal, procurar ajuda médica, cara. Ele citou aqui essa parada de experimento alienígena, tudo mais e tal. Assim, eu logicamente respeito pra caramba quem curte ufologia. Eu mesmo já fui caçador de UFOs, Thiago, né? Quando eu era pequeno, sabe? Adorava, lia sobre isso e tal, etc. Mas tem um amigo meu, cara, nós dois amigos meus já falaram isso pra mim, eles são psicólogos e tal. Fala até uma parada meio pesada aqui, mas eu acho que tem que ser dito, assim, cara. Que ele fala, cara, que muito dessa parada que muita dessa galera que fala que foi abduzida, tal, etc., pode estar ligado a abusos que a pessoa sofreu na infância, sabe? Tipo, em que eu tô dizendo? Não tô falando que, você acha que foi abduzido, que você foi abusado, não é isso. Mas é por isso que antes de a gente procurar, por exemplo, sei lá, um cara que vai fazer uma regressão e tal, cara, não menosprezem os profissionais da psicologia, cara. Claro que tem gente boa e gente ruim, mas se encontrar um bom profissional, né, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, não a gente até uma vez gravou, Thiago, um Desconstruindo com um convidado, que ele tava falando que teve depressão, e aí ele tava se tratando, começou a tomar remédio, tá melhorando e tal, e que as pessoas desprezam muito essa coisa de saúde mental, sabe? Acham que é uma fraqueza, acham que é uma frescura. Então, assim, cara, eu acho assim, sempre que você tem um problema, eu acho maneiro você procurar, medicina alternativa, não tem nada contra, acho legal, mas procura um médico, um bom médico, sabe? Pra te avaliar, sabe? Tipo, uma coisa não exclui a outra, tá entendendo? Exato. Então, fica até tratem-se, né, cara? Eu acho isso importante. E eu tô falando isso porque ele fala da paralisia do sono aqui, legal que ele dá mais dicas, tal, etc. Mas, cara, a melhor dica é do seu médico, porque a medicina é muito pra cada pessoa, né, cara? Tipo assim, pra cada pessoa. E outra coisa, né, cara? A medicina avança muito rápido, graças a Deus, lógico, ainda bem. Lógico. Então, cara, pode ser que resolvam, né, exato, esse teu problema de uma maneira muito simples. Exatamente. Então acho interessante. Agora imagina assim, ele sem saber disso, Thiago, imagina como é que deve ter se sentido na hora lá, né, cara? Então, porque assim, pra mim, com certeza foi um sonho, sabe? Ele tinha dormido nesse esse estado, cara, entre o sono e acordado, sabe? Aquele meio termo, ali, cara, é o prato cheio pra se rolar uma alucinação, ou tanto sonora quanto visual, entendeu? Porque teu cérebro, cara, ele não tá funcionando na realidade, né? Você tá ali, o teu subconsciente tá muito forte ali naquele momento. Então, é o prato cheio pra rolar esse tipo de coisa, cara. Exatamente. Pô, você tem uma ideia, a única experiência que, entre aspas, sobrenatural que eu tive, aconteceu exatamente assim, cara. Eu me lembro que eu tava, devia ter uns 10 anos, eu tava em casa e tava, meus pais tinham saído, eu acho que meu pai devia estar viajando, minha mãe foi na rua comprar uma coisa, ficou cerca de 1 hora na rua, por exemplo. Eu não sei o que ela foi fazer. Cara, eu não lembro. E eu fiquei em casa com a minha irmã. Eu acho que eu tinha uns 10 anos porque minha mãe não ia me deixar sozinho em casa muito antes disso, né? Porque minha irmã tem menos 3 do que eu, então 7 anos, né? E a minha irmã tava assim, aí eu, beleza, tava em casa com a minha irmã, tava virado assim, tava na cama dos meus pais, né? Eu tava vendo televisão que tava na frente, assim, a televisão tava bem à minha frente, eu tava virado de lado, vendo televisão e à direita, né? Eu tava virado pra direita e também tinha porta do quarto, né? E aí, cara, eu vi uma menininha passando, cara, assim, tipo, vestida meio de branco e tal, morena, que a minha irmã é um pouco mais morena, né? Porque meu pai é mais claro e a minha mãe é mais morena. Então, eu puxei mais um pouquinho meu pai e a minha irmã puxou mais um pouquinho minha mãe. Então, ela tem um cabelo castanho e tal, e a pele um pouquinho mais morena. A menina passou assim, aí eu fiquei lá, né? Falei, minha irmã, né, cara? Tá, babá. Cara, passou uns 15 minutos, eu virei pro lado e minha irmã tava do meu lado, cara.
teu lado. Não tinha saído. Sinistro. Cara, e eu me lembro, assim, até hoje da garota, assim, como é que era. Assim, tipo, não detalhes, mas assim, aí que tá o negócio. Esse que é o ponto, Thiago. Mesmo naquela época, eu me lembro que eu não fiquei com medo nem desesperado, porque foi um relance. Foi literalmente um vulto, um relance. Sim. E eu tava meio com um pouquinho de sono, entendeu, Thiago? Então, até hoje, eu não posso dizer, de modo algum, que foi uma experiência sobrenatural, porque pode muito bem ter sido uma coisa da minha mente. Sim. Mas que eu lembro assim, cara. Então, ela passou como se fosse assim, tipo aqui do escritório onde eu tô, pro banheiro ou pro quarto nosso quarto de criança, né, sabe? Sim. Aí passou assim, mas é curioso, né, porque eu vejo pessoas relatando isso e é mesmo, cara, assim, tipo, é um relance, você não consegue ver os detalhes, sabe, cara? Você vê passar assim e você fica sem saber, assim, se aquilo é verdade ou não, se aconteceu ou não aconteceu. Então essa zona crepuscular aí, né, que a gente chama. Esse momento aí acho que é foda, cara. Esse momento do sono, o teu cérebro fica muito suscetível a esse tipo de coisa, né, cara? Sim, é muito sinistro. Beleza, então, Dudu, vamos pra curtinha, cara? Tem uma curtinha do Thiago Schelles, que foi lá do primeiro e-mail lido hoje. Porque ele mandou 2 e-mails e aí o segundo e-mail eu tive que botar em curta pra não inflacionar aqui o mini-pod. Beleza, o Thiago Schelles enviou outro e-mail citando a maldição de Mota Coqueiro, um fazendeiro de Macaé, Rio de Janeiro, condenado à pena de morte por ter supostamente mandado matar em 1855 toda uma família de colonos residente em suas terras. Reza a lenda que ele era inocente e que, antes de ser enforcado, rogou uma maldição por meio da qual condenava a cidade a ficar 100 anos sem se desenvolver. O que de fato aconteceu. Segundo Tiago, Macaé só viria a encontrar prosperidade com a descoberta do petróleo em 1950. Olha que foda. Tiago Schelles mora lá, né, em Macaé. E Macaé aqui no Rio é uma região que tem ali o porto lá que tem petróleo e tal, assim, é bem por aí mesmo. Tá assim. Lá, né? Sim, Petrobras e também é uma região assim que antes era uma região de fazenda, sabe? Então é um lugar assim que parece ser bem suscetível a essas histórias aí, né, cara? Eu me lembrei aqui da história também do Jacques de Molay, com essa história, Thiago, que ele era o Jacques de Molay, ele foi o último, né, templário da França, na verdade, né, que ele foi, né, morto na fogueira, né, pelo, acho que foi Felipe Breve, não é isso? Pepino Breve, não foi que era um, eu não lembro, acho que foi Pepino Breve, que era o rei da França, né? E aí ele foi, a história é bem longa, a história dos templários, essa história é apaixonante, inclusive. Os templários, como a galera sabe, foram cavaleiros, né, das cruzadas, né, cavaleiros do Templo de Jerusalém e tal. E aí eles começaram como um grupo, uma tropa de elite de monges guerreiros, tipo uns paladinos, ou talvez sejam uns clérigos. Eu nunca sei. E aí, eles eram uma tropa foda e tal, só que à medida que, né, o tempo foi passando, eles acabaram se tornando burocratas. E eles acabaram tendo muito dinheiro, porque eles foram os primeiros caras a criarem as cartas de crédito, quer dizer, ou cheques, né, que você ia fazer uma viagem para Jerusalém, em vez de você levar o teu ouro com você saindo de Paris ou de alguma cidade na Europa, você colocava lá, deixava o dinheiro lá com os templários, levava uma carta de crédito, e quando chegava lá em Jerusalém, eles iam lá, pegavam a tua carta de crédito, pegavam um cofre deles, estava lá, a mesma quantidade, e te entregava. Então, os templários, eles inventaram essa coisa da carta de crédito, né, dos cheques e tudo mais e tudo. Então, eles acabaram se tornando muito ricos, né, a ordem ficou com muito dinheiro, e mais pra frente, né, passou a emprestar essa grana, já depois das cruzadas, começaram a passar a emprestar esse dinheiro para nobres, né, para corte de vários países e tal. E eles emprestaram uma grana para esse rei, o rei francês. E aí, só que o rei francês tem uma hora que falou assim, pô, cara, por que eu tô devendo esses caras se eles não são uma tropa de elite mais, eles são um bando de burocratas, né? Então o cara pegou o exército dele, o rei pegou o exército dele e acusou, né, os templários de heresia, de bruxaria, de todas aquelas coisas da Inquisição, e aí prendeu os templários, né, executou, e o chefe templário eu não sei se é o chefe templário de todos eles, ou se era o chefe templário da França, foi queimado na fogueira na sexta-feira 13, né, cara? Sinistro. E aí amaldiçoou o Papa, amaldiçoou
o rei, né? E tanto é que logo depois eles morreram também, acabaram mortos também. E aí dizem que a Sexta-feira 13, já que está falando de terror, Thiago, uma das origens da Sexta-feira 13 teria sido essa Sexta-feira 13 de azar, que o Jacques Demolay teria sido morto na fogueira. Então se lembrou também a história deles, que é bem interessante. E nosso correspondente brasileiro aí, que seria Mota Coqueiro, né? Parece que sinistro. É muito interessante, cara. A história é muito interessante. Bem legal. Dudu, foi isso, cara. Muito bem, então encerramos por hoje aí. Encerramos por hoje aí nossas histórias de terror aí. Ficamos algumas aí pra serem lidas, né? Que a gente vai ler, acho, mais duas aí ao longo dos próximos mini-pods, né, Thiago? Boa, Dudu. Cara, só quero lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardospor@gmail.com. Na verdade, assim, a gente fez isso aqui que era pra ser uma coisa temática e tal, mas se você tiver alguma história que você acha interessante pra gente ler aqui, é legal mandar também, cara. Mesmo sempre, que se for assim, algo sobrenatural e tal, quiser guardar pro ano que vem, beleza também. Mas se quiser mandar alguma história que acha interessante, é legal da gente ler aqui também. O pessoal curte bastante. Exatamente. Eu tenho demorado um pouquinho pra... Felizmente estamos com muitos e-mails, né, Thiago? Só quero lembrar também que a gente sempre lê todos aqui. Então se você mandou um e-mail lá por outubro e não foi lido, você não foi esquecido. Tem que lembrar disso aqui. Beleza? E se estiver ouvindo esse áudio por outras mídias, acesse então o t.me/EduardoSpor. Beleza, Thiago? Fechou, Dudu. Falou, galera. Um abraço. Valeu, galera. Até a próxima aí. Um abraço e tchau, tchau.